Aê, começando agora o nosso segundo episódio de Ludologia. Eu sou o Carlos Eduardo Corrales, fundador do Delphos Net BR, e estou aqui com meu grande amigo Johan Barks. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seres humanos e não humanos que estão nos ouvindo. Estamos aqui nesse grandioso segundo episódio para discutir duas das coisas que eu mais gosto nesse mundo, que são jogos e narrativas. Eu estou muito empolgado. E você, Carlos? Também, inclusive, acho que é uma boa ideia a gente começar a falar um pouco do nosso background, assim, as pessoas que são mais ouvintes do que leitoras, que nos conheceram agora especificamente no podcast e tal, falar um pouquinho do que a gente fez antes. A gente não falou isso no primeiro episódio. Você quer começar a falar primeiro? Acho que pode ser você e depois eu engato aí, já que o Delphos veio antes, né? Então acho que é justo que você fale antes. Bom, beleza. Eu sou o fundador do Delphos, fica no delphos.net.br. É um site que eu criei muitos anos atrás, em 2004, porque eu me incomodava com a suposta imparcialidade do jornalismo. Eu achava que o jornalismo precisava. Jornalismo era sempre opinativo. Então, o ideal era você ser honesto quanto à opinião, ser honesto que você estava opinando. E esse foi o conceito por trás tanto do nome quanto do site e tal. Eu queria falar muito sobre música, eu falei bastante sobre música nos primeiros anos, mas depois acabei indo para cinema, agora eu estou falando bastante de cinema e jogos, música bem raramente. Até gostaria de voltar a falar mais. Eu gosto bastante de música, ainda ouço muita música, mas não penso tanto sobre ela quanto eu penso em cinema e jogos. Inclusive, fora do Delphos, assim, a boa parte do que eu escrevi para outros veículos foi justamente nessas áreas de música. Eu escrevi um monte de coisa para o Whiplash um tempo atrás. Eu já escrevi para Mundo Estranho Games. Eu fiz parte do Kotaku Brasil nos últimos meses dele. Então, assim, eu fiz bastante coisa de jornalismo. Agora, além desse podcast, eu estou entrando tentando aí a sorte no mundo da escrita, da narrativa mesmo, que é o tema de hoje. E meu primeiro livro infantil, Pimpa e o Homem do Sono, já está à venda. E o segundo livro, O Shorts que Queria Ser Chapéu, está em produção, deve sair muito em breve, talvez ainda esse ano. Então, fiquem ligados aí. Legal. É um bom episódio para a gente falar sobre isso, né? Acho que a gente vai discutir sobre narrativas e tem tudo a ver com o nosso trabalho também. Bom, é minha vez, então. Eu comecei a jogar videogame mais seriamente mesmo, acho que até que eu comentei isso no episódio anterior. Depois de velho, assim, já tinha ali uns 20 anos. Também foi aí que eu comecei a me interessar muito por resenha, né? Eu queria saber que jogos comprar, porque eu tava por fora e tal, eu queria conhecer, então eu comecei a ler muita resenha. E conheci o Delphos, e fui leitor do Delphos por muitos anos. E eventualmente comecei a colaborar com o Delphos também, escrevi acho que 49, 50 matérias por um tempo. Uau, você tem um número? Acho que é em Bacana. torno de 50 resenhas. Aprendi muita coisa ali. Aí eu fiquei um ano, dois, completamente longe dos videogames, assim, não joguei nada por algum tempo. E no final do ano passado, ali, no meio do ano passado, eu voltei a jogar algumas coisas e falei, pô, eu vou criar um site aí para escrever resenhas também. E nisso eu criei o Antropogamer, que fez aniversário alguns meses atrás aí de seu primeiro ano de vida. Olha só, é um nenê. É um nenê ainda. E a proposta do Antropogamer é escrever resenhas com uma pegada mais literária. Eu sou escritor também. Eu lancei recentemente meu primeiro livro, é um livro de contos chamado Lençol Humano, pela editora Caravana. E eu gosto bastante de escrever assim com essa pegada literária e tentando também fazer uma crítica assim dos jogos que tente ter uma abordagem um pouco diferente de outros sites com links assim a livros, a cinema, enfim, tentando fazer críticas robustas assim, mas também sem perder o humor, que também foi uma coisa que eu aprendi a ter no Delphos, foi humor. E é isso, É então, importante a estamos gente pensar, né? Pensar a cultura em geral, que é o nosso slogan aqui, tipo, pensando os jogos, pensando a cultura, tipo, acho que isso tem tanto no Antropogamer quanto no Delphos, a gente quer pensar sobre essas mídias tão mágicas que fazem tanta parte na nossa vida, assim, tipo,
A gente vai falar mais de Sim, jogos, mas também cinema e música e, enfim, literatura e tudo que a gente gosta. com certeza. E a Porque, nossa proposta também, acho que tanto na do Delphi quanto do Anthropogamer, é fazer mais do que simplesmente uma análise, né? Uma análise técnica ali, em que você. Eu vejo muitos sites fazendo isso, assim, colocando. Vai analisar o jogo, daí coloca lá gráficos, áudio, né? E faz um somatório, assim, de tudo. E eu acho que os jogos são mais do que a soma de suas partes, né? Acredito que você também pense assim. E a sim. gente gosta de, enfim, de ir além da análise técnica e fazer uma crítica cultural mesmo. E acho que essa frase dos jogos são mais que a soma das suas partes é uma forma legal da gente entrar no tema de hoje, pensando nas narrativas e nas mecânicas. Eu queria ver com você qual é a importância que você dá para narrativa nos games. O tipo, você consegue gostar de um jogo que não tem narrativa? Você joga um jogo só pela narrativa? Como é que você escolhe o seu jogo na hora de jogar? Olha, eu escolho o jogo pela proposta. Eu posso muito bem gostar de jogos que não tem nenhuma história, mas também adoro, inclusive até prefiro, na verdade, jogos mais narrativos, né? É uma predileção minha. Mas eu tô jogando agora, por exemplo, Vampire Survivors, que é pura mecânica, né? Ele não tem nada de história. Tem ali algum background narrativo ali pelo nome dos personagens, descrição dos cenários e tal, mas não é um jogo que tem uma história, assim. E é um jogaço. Super divertido. Mas eu acho o seguinte, eu penso da seguinte forma, o jogo não precisa ter uma história, mas eu acho que se você vai contar uma história, você vai dar peso a ela, né? Você vai se aprofundar nessa história, a história tem que ser boa e o resto do jogo tem que dialogar com essa narrativa que está sendo contada. Porque é possível, né? Por exemplo, você pega jogos ali como, sei lá, Demon's Souls, Bloodborne, eles têm, né, suas micronarrativas e é uma coisa também um pouco conceitual ali, você vai, né, descobrindo a história por meio de descrição de itens e tal. Dá para ver que o jogo deixa isso como um pano de fundo. Mas se você vai realmente fazer um jogo, né, focado em narrativa, eu acho que você tem que fazer direito, senão fica feio. E Hum. você? É, Devolva a pergunta. eu talvez seja um pouco menos preciosista com a narrativa, do tipo, quando eu estou decidindo jogar um jogo, procurando trailer e tal, eu não quero saber de história. Aqueles trailers, tipo, cinemáticos, que é basicamente uma animação em CG, que não te fala nada sobre o jogo, de repente você acha que, tipo, a temática é super legal, mas daí você vai ver o jogo sei lá, um RTS, que é um gênero que eu não gosto, sabe? Tipo, eu não quero jogar um jogo que eu não me sinta bem jogando, assim, não, e nem sobre o desconforto que a gente falou no episódio anterior, não é isso. É Claro. mais tipo um jogo que as mecânicas não me agradem. Então eu quero ver gameplay. Quando estou buscando jogo, estou buscando trailers e decidindo o que eu vou jogar, eu quero ver o gameplay como é o jogo. A narrativa daí vem depois. Depois que eu já decidi me inserir no jogo, aí a narrativa realmente pode acrescentar muito. Mas assim, se pensar um jogo como Last of Us sem a narrativa, não seria forte do jeito que é. Com Ao certeza. mesmo tempo, um jogo como Vanquish, a história é super boba, sem sentido, é bem história de videogame, assim, tipo. E o jogo é super legal. É um jogaço, é um Então, jogaço. Quero inclusive rejogar ele, tá na minha fila. eu acho que é possível um jogo, mesmo um jogo com história, como o caso do Vanquish, é possível ele ser legal independente da história. E tem muitos jogos que eu jogo que, tipo, eu só quero jogar mesmo, eu nem presto atenção em cutscene e tal, tipo. O Final Fantasy Rebirth, por exemplo, é um desses. Você chegou a jogar? Não joguei. Eu fiz o maior esforço para prestar atenção na história, mas nossa, é tanta coisa. Tipo, ele atira para todos os lados e. Sei lá, isso em mecânicas também. Ele é tipo um jogo que quer ser tudo em todos os sentidos. Eu tenho dificuldade com algumas histórias, algumas narrativas assim. O Horizon Forbidden West, por exemplo, é um jogo que eu acho ele delicioso de jogar, mas é uma narrativa assim que, cara, ela é tão rocambolesca e ela fica dando voltas em si mesma. Eu acho que eu tenho muita dificuldade de ficar prestando atenção também quando a narrativa, sabe, fica ali desenvolvendo umas coisas que não precisa. Desenvolve muita coisa e ao mesmo tempo parece que não avança a trama principal, assim. Uhum. Fica muito disperso, né? Aí você tem uma missão que é tipo capturar galinhas, né? Que não tem, tipo, nenhuma importância para antes ou depois na narrativa. Uma coisa que eu acho muito legal na narrativa, assim, eu acho que isso que você falou de rocambolesco é muito comum na cultura atual, assim. Você pega os filmes do Nolan, por exemplo, tem, tipo,
são muito rocambolescas aquelas histórias. Tipo, isso deixa confuso, e daí numa mídia como o cinema, isso já pode ficar confuso. Numa mídia como os games, que às vezes você passa tipo um tempo jogando sem nada muito relevante acontecendo na história, e daí de repente tem uma cutscene. Muitas vezes eu esqueço o que aconteceu da última vez que a história andou, sabe? Então, uma forma que eu acho que funciona muito bem e que eu gosto muito é a fórmula da Naughty Dog, que eles tinham um negócio que era tipo histórias simples, personagens complexos. Que é tipo, o Last of Us, por exemplo, a história é o quê? O Joel vai levar a Ellie para os vagalumes. E é isso. Esse é sempre o objetivo, tudo que acontece é baseado a isso, e daí o gostoso da história é a relação entre os personagens. Os Então, personagens são mais fortes do que a narrativa em si, né? é, aí você nunca se perde. Eu acho que isso é legal. Eu acho que funcionou bem especialmente para o Last of Us, que foi o jogo que eles usaram isso. O Uncharted, também da Naughty Dog, eu acho que eles têm bastante a relação entre os personagens também é legal, os personagens são legais, mas às vezes a história realmente chega ao ponto de ficar rocambolesca. Tipo, você esquece, eu tô no museu agora. Como que eu cheguei nesse museu mesmo, sabe? Tipo, e É, depois sim, você vai para aham. uma outra cidade. Como eu cheguei nessa cidade? Eu não me lembro mais. Já é tanto detalhe. E tem essa, tipo, um jogo curto é uma história de 10 horas, né? Tipo, um filme longo é uma história de 3 horas. Tem essas coisas de que os games talvez precisem de um. Acho que está caminhando para isso, mas um momento Watchmen, assim, que o Watchmen foi um gibi que foi considerado excelente pela Academia Literária, porque ele usava a linguagem do gibi para contar a sua história. Tinha um monte de coisas como, tipo, a capa era o primeiro quadrinho da história, da edição, coisas assim. Tipo, talvez os games, Metalinguagens. talvez os games precisem mais de, tipo, não simplesmente copiar o cinema, como o que a Naughty Dog faz, mas, tipo, contar histórias que sejam mais apropriadas para mídia. Que a Naughty Dog faz também, que seria, eu acho que isso a relação entre os personagens ser o coração da história é uma forma de vocês não ficar perdido, tipo, como você veio parar aqui. Tipo, você tem o um objetivo desde o começo. E é isso. O que acontece no meio do caminho são as coisas que acontecem na vida e tal. Eu acho isso legal. Você comentou do Vanquish, mas eu acho que o Vanquish é um ótimo exemplo daquilo que eu mencionei no começo, que é um jogo que ele tem ali a sua história e tal, para, né, justificar o, o avanço do jogo, mas é uma história que não é para ser levada a sério, né? O jogo não, ele mesmo não se leva muito a sério. Então você consegue ser mais leniente com a história, né? Você sabe que é só uma história divertida ali para justificar um monte de tiroteio e explosão. Eu acho isso bacana, assim. Eu acho legal porque tá na proposta já do jogo, né? O problema são alguns jogos, assim, sobre os quais a gente vai falar, inclusive, nesse episódio, que tentam dar muito destaque para a narrativa, mas ao mesmo tempo acaba se auto-sabotando com umas mecânicas que não ajudam a contar a história. Quando as mecânicas e a narrativa estão em conflito, realmente isso atrapalha. No caso do Vanquish, eu acho, eu joguei o jogo algumas vezes. Eu joguei no PlayStation 3, depois eu joguei de novo quando saiu remasterizado. Eu não consigo te contar qual é a história, cara. Além de, tipo, tem gente má e eu sou o bonzão que vai matar todo mundo E é o e salvar o suficiente, mundo. né? É o jogo pipoca ali, sessão da tarde, e é gostoso do mesmo jeito. Não, mas, por exemplo, um Velozes e Furiosos, por exemplo, eu acho mais que funciona melhor como história, apesar de também ser bobo, também ter esse lado fanfarrão, eu acho que ele conta melhor a sua história do que o Vanquish, por exemplo. Não posso opinar porque eu não assisti Velozes e Furiosos. O Mas eu Velozes e consigo entender Furiosos, o sentimento. ele foi bem ruim em alguns filmes, mas depois que ele realmente ficou fanfarrão, sabe? Ele assumiu que, tipo, era um filme ridículo e o cara começou a falar, tipo, tem um episódio, um dos 10 Velozes e Furiosos, que o cara fala, tipo, olha, eu descobri, na verdade a gente é imortal, a gente é invencível, tipo, porque olha tudo que a gente fez e a gente nunca perdeu, sabe? Tipo, então tem esse negócio que é legal. Acho que o Vanquish é bem historinha de videogame, assim, e parece aquelas coisas que você via, sei lá, tem um vilão, você vai e você vai vencer o vilão. E é isso. Eu Apesar de ter um joguei, monte de cutscene animada e falada, e ter atores e tal, não tem muita elaboração lá que não tenha no Streets of Rage, por exemplo. eu joguei duas vezes e assim como você também não sei dizer sobre o que é a história. Sei que tem uma arma lá que, sei lá, derrete as pessoas e eles vão atrás
de quem pode impedir O que o uso importa dessa nesse jogo arma, é que sei tem um lá, monte de explosão, tem uns robôs gigantes que explodem, mó legal. né? E, tipo, Divertidíssimo. as armas se transformam uma nas outras, então, tipo, tem um monte de coisa legal no jogo. Acho que é uma prova de que, tipo, mesmo a gente não se envolvendo na narrativa, um jogo pode ser legal. Pô, com Mas, certeza. falando sobre É, narrativa, um jogo que eu não joguei e que é totalmente focado na narrativa é o Disco Elysium, ou Elysium. Disco Você Elysium gosta mesmo. bastante desse, né? Elysium mesmo? Eles Elysium, falam isso aham. no... Tem uma Sei música do lá, cara, Halloween não que sei ele se fala fala, mas todo Elysium, mundo fala então... Disco Elysium, é Disco Elysium. Ah, então, pelo menos no Brasil que seja, né? Mas o que eu ia falar é que tem uma música do Halloween que ele usa a palavra Elysium, Elysium, ele fala Elysium. Me fala Então, Elysium? Pô, agora você fala, mas... colocou uma pulga atrás da minha orelha. E eu já gravei outro podcast que eu falei sobre Disco Elysium e eu falei Disco Elysium mesmo. Mas Não, enfim, é mas tarde demais pra mudar também. a gente tem que lembrar também que o Halloween é uma banda alemã, no inglês não é a língua nativa deles, então às vezes tem coisas erradas na É possível, gramática. possível que a gente esteja mais certo do que eles. Pois é, Pode cara, ser. Disco Elysium é um ótimo exemplo de um jogo que sabe mesclar bem, cara, as mecânicas pra contar a história. Uma das coisas que acho que mais se destaca nesse sentido, o protagonista, pra quem não jogou Disco Elysium, você é um detetive que tá investigando um assassinato, só que você bebeu demais. O jogo começa assim, com você de cuecas de quatro no chão do quarto, vomitando, passando mal, Todo acordando, jogo tipo, deveria começar assim, né? acordando da pior ressaca do mundo. Que é uma subversão muito legal, inclusive, daquele tropo de RPG de que, tipo, você acorda numa prisão, você começa o jogo numa prisão, sem roupa nenhuma, aí você vai pegando as roupinhas e tal. E Disco Elysium é um RPG, né? E a forma que ele faz é assim, colocando o teu personagem pelado ali, sem lembrança nenhuma, porque ele tomou todas, num quarto de hotel. E aí começa a história. E esse protagonista, ele tá vindo de muitas décadas de abuso de substâncias e álcool. Enfim, álcool também é uma substância, né? Abuso de substâncias. E a cabeça dele já não tá muito legal. Então, o que, que acontece? A mente dele é dividida em. Assim como a nossa, na verdade, né? Não é só porque ele abusa das substâncias. A cabeça dele é dividida em 24 personalidades. Não são exatamente personalidades, como eu posso descrever, são as habilidades. Assim como no RPG você tem ali, né, força, por exemplo, você tem inteligência, isso é representado no Disco Elysium através de personagens, que são personagens que vivem dentro da sua cabeça e representam os múltiplos aspectos da sua personalidade. Então você vai ter ali, por exemplo, um lado seu, um personagem ali dentro da sua cabeça que conversa, né, efetivamente com você, que vai ser o seu lado policial, por exemplo. Ele vai te dar dicas de como você deve conversar com outros policiais. Tem outro que é o Meia-Luz, que eu acho que ele trata do medo, se eu não me engano. E vão ter vários aspectos, assim. Tem lá um que é uma força bruta. Sempre que você vê uma porta trancada, alguma coisa, vem aquele pedaço da tua mente ali e fala assim: não, você pode meter o pé nessa porta e dar porrada nisso, vai interagir fisicamente com o cenário. Isso ajuda muito você a imergir na mente do protagonista, cara. Isso é uma coisa genial que eu nunca vi nenhum jogo fazer. Eu não sei se eu consegui dar a dimensão de como é que funciona, mas na prática, você Sim. entra lá num diálogo com alguém, por exemplo, sei lá, a pessoa tá fumando um cigarro, daí vem uma parte que é eletroquímica do seu corpo e entra como um diálogo, assim, e fala pra você: olha só, você podia pedir um trago desse cigarro aí, hein? Bem que você queria dar um trago desse cigarro. Aí vem, sei lá, o intelecto e fala tipo assim: não, você não deveria fumar, porque fumar faz mal. Aí vem outra personalidade e você decide qual desses personagens na sua cabeça você quer ouvir. Cara, É isso é tipo o muito diabinho no legal. ombro, né? É, exatamente, só que são 24. Uau. Isso, cara, é muito genial. E ele tem outras pequenas coisinhas, assim, mecânicas também. Por exemplo, você começa o jogo sem dinheiro, né? E você tem que pagar toda noite você tem que pagar o hotel onde você está ficando, o quarto do hotel. E para isso tem um sistema, você consegue coletar uma sacola, por exemplo, e com essa sacola, você equipa a sacola e sai pela cidade catando garrafas vazias do chão para revender elas e ter dinheiro para conseguir pagar o seu quarto de hotel. Que é também, igual a gente tem, né, em qualquer RPG, você vai ter ali um sistema ou de moedas, ou de, sei lá, pedras preciosas, alguma coisa que você vai evoluindo seu personagem, né? Essa mecânica Mas, especificamente que você falou de pagar o quarto me lembrou o Shenmue.
Tipo, Shenmue você precisa pagar para cada dia. Você vai dormir, você tem que pagar para continuar o jogo. O que acontece no Disco Elysium se você não paga? Aí você perde o jogo, você tem que dormir na lixeira, mas se você dorme na lixeira, dá game over porque ninguém acredita mais em você, tipo, você vira uma piada, assim, porque você dormiu na lixeira, vira manchete do jornal e tal, e Mas você aí o é jogo falha totalmente, assim, você perde seu desacreditado, save. aconteceu comigo, aham. Isso é Você, bem não, você não ruim. É perde o o tipo de save, mecânica você, que eu não curto. não, você dá game over, mas você só volta ali no teu último save, daí continua. Mas Você sempre pode tem sal... tempo para você conseguir o dinheiro suficiente. mas é tranquilo de conseguir, assim, que você tem o dia inteiro pra conseguir, então você acaba conseguindo tranquilo. Mas olha que legal, né? Então, tipo, em vários jogos você tem, né, sistema de moedas e tal, mas aqui o fato de você coletar a garrafa e ter que pagar o teu quarto, e cada coisa que você, às vezes você encontra umas moedas de 10 centavos, sei lá, mas tem que juntar, sei lá, 10, 12 reais, que é a moeda deles, para pagar o quarto. Então você se sente muito pobre. Essa mecânica ajuda a reforçar esse caráter trágico do protagonista ali, que ele tá sem dinheiro, sem ter onde dormir, né? Ele perde a arma, perde o distintivo. Então é uma mecânica que ajuda muito a reforçar esse caráter da narrativa também, que fala sobre um personagem que tá indo de mal a pior. Tem outros detalhes incríveis, assim, do Disco Elysium, mas eu não vou ficar me estendendo nele. Porém, devo dizer que eu acho que é um dos jogos que melhor faz essa combinação entre narrativas e mecânicas, assim. Dá pra gente fazer um dia um episódio só sobre ele, assim, e discutir todos os pormenores. É aquilo que eu falei no começo, que tipo, tem jogos que eu prefiro não jogar e eu nem vou atrás de ver a história. O Disco Elysium é um deles que, tipo, realmente as imagens, mecânicas, assim, não me apeteceu nem um pouco. Não me parece o tipo de jogo que eu ia gostar. Mas, assim, todo mundo fala tão bem dele que, tipo, ele acaba entrando no meu radar e eu quero conhecer. Tem que Mas experimentar, tem que experimentar. acabei não fazendo isso. É que nem o Baldur's Gate 3 é outro também, que, tipo, todo mundo fala que é sensacional, mas eu não entrei nele ainda. Eu recomendo até os outros jogos da Larian Studios, Divinity Original Sin, que é um jogo mais curto, assim, acho que dá pra você acabar em talvez 20, 30 horas. É uma porta de entrada bacana, assim. Mas o Baldur's Gate é muito, muito bom, obviamente, né? Como todo mundo sempre diz. Aham. Sabe, um jogo que tanto eu quanto você jogamos recentemente, que tem uma relação bem legal entre as mecânicas e a narrativa, é aquele jogo do Quiet Place, O Lugar Silencioso, que é extremamente surpreendente que esse jogo seja bom, cara. Tipo, ele tava meio que. Eu não esperava nada dele, eu peguei e meio foi trabalho, sabe? Tipo, mais um jogo que, tipo, pelo menos o nome vai trazer gente pra ler a resenha, então. Mas, nossa, eu gostei muito, cara. Eu me envolvi com ele e tal. Ele não foi bom o tempo todo, mas eu achei bem legal o uso que ele faz das mecânicas. Ele tem aquelas coisas, tipo, a bombinha de asma e que faz barulho, inclusive, né? Ou você usa, se você não usar ela, você começa a tossir e o E se bicho te usar, ouve. ela faz E barulho se do mesmo jeito. usar, ela faz um barulhinho, né? Mais curtinho. Tipo, talvez não dê tempo do bicho te pegar. Mas assim, ele é um jogo que me pegou de tal forma, assim, para eu ficar. Eu estava jogando sozinho, então eu estava em silêncio, naturalmente. Daí, assim, quando eu parava o jogo para ir ao banheiro, pegar uma garrafa de água, alguma coisa assim, eu meio que ia tentando ir em silêncio, sabe? Tipo, eu realmente. Isso Imersão foi. total. Foi imersão total e nem foi algo programado, assim, não tinha motivo para eu fazer silêncio, eu simplesmente fui andando devagar e daí caiu Tava na alguma coisa, assim, vibe ali nossa, do que silêncio. barulho, é. Porque no jogo você vai, tipo, as portas, né? Umas coisas assim, isso até parece chato, né? Que você precisa. Toda porta que você abre, você precisa mexer devagarzinho na alavanca para não fazer barulho, né? Tipo, aquela abrir a porta como se quando você entra em casa e não quer que a sua mãe ouça que você chegou tarde, sabe? Exatamente. E é difícil, né, cara? Porque me parece que você tem que empurrar ali minimamente o controle, né? Só que é difícil no alavanca, né? Porque a alavanca é muito sensível, então às vezes eu empurrava um pouquinho a mais e já abria fazendo barulho. E uma coisa assim, o jogo tem um esquema que separa ele do Outlast, né? Que é outro jogo de perseguição, assim, que você não está com o bicho na sua frente o tempo todo, tipo, mas ele é sempre perigoso. Uma vez que você passa pelo tutorial e você começa a ter que fazer silêncio de fato,
você precisa pensar nisso o tempo todo, porque se você fizer um barulho, assim, tipo, ele tava jogando no médio, né? Você abre uma porta, aí aparece a carinha do bicho. Se você abrir outra porta, o bicho te mata. Não é que você vai ter que ver o bicho e tentar fugir. O bicho te pega e te volta pro checkpoint. Inclusive, as partes que eu não gostei foi justamente quando o bicho estava visível. Que daí acontecia muito dele ficar no meio do caminho que eu precisava passar, sabe? E daí, tipo, você fica esperando o bicho sair, daí o bicho não se mexe, você fica parado, aí você começa a olhar o celular, sabe? Fazer outras coisas para passar o tempo enquanto o bicho não se mexe. Isso foi o que me incomodou mais, assim, no jogo. As partes, eu meio que queria, quando o bicho aparecia, eu queria passar logo pelo bicho para voltar para a parte que eu realmente gostava, que eu achava mais imersiva, que era quando o bicho não estava por perto, mas você precisava ficar em silêncio como quem vive naquele mundo, supostamente. Mesmo porque eu percebi que mesmo nas partes em que não existem monstros, eles, se você fizer muito barulho, eles aparecem, né? Eles vêm do nada ali, aparecem nas suas costas. Então você acaba tendo que fazer silêncio sempre. Eles te Você. matam, né? É, Mas eles aparecer, assim, de realmente aparecer e fazer parte do gameplay, isso eu não me lembro de ter acontecido. Você viu isso? Você vi tá sim, falando se só eles. deles te matarem. Não, deles, tipo, mesmo num cenário em que eles não apareçam ali, né? Que você não consiga ver eles, se você fizer muito barulho, o jogo coloca ele nas tuas costas ali Sim, você e você morre. morre, mesmo que você não veja, Aham. mas você morre, né? Sim. Vem aquela Essas são as animação e tal. partes que eu achei que, tipo, o jogo é mais legal nessas partes, que, tipo, você não tem que ficar desviando do monstro fisicamente, mas você tem que fazer silêncio. Sim. Você comentou da bombinha, isso é muito legal, né? Porque é um sistema semelhante ao que foi usado no Amnesia, no Dark Descent, né? Que é como se fosse um sistema de loucura, que se você, na Amnesia, né? Se você olhar por muito tempo para o inimigo, você começa a enlouquecer e tal. E tem essa barrinha que você não pode deixar, né? De loucura ali, não pode deixá-la ser preenchida. E é meio que a mesma coisa, né? Só que o que acontece, e que é aí que tá legal, por isso que a gente trouxe aqui também, né? Que tá muito amarrado à narrativa, porque a protagonista ela sofre de asma. E a asma pode ser ativada ali, né? Tanto por um estresse físico quanto por um estresse mental. Então, se você tá parado, mas o bicho tá perto de você, é óbvio que é estressante, né? E começa a atacar a asma dela. E E ao que contrário do ela Amnesia, né? Você pode até olhar pro bicho, né? Não faz muita diferença, é só você saber que o bicho tá perto, né? Não adianta você olhar pro sim, outro aham. lado. No Amnesia, E é, você tá do lado do bicho, mas se você não estiver olhando, tá tudo bem. É e como é se estivesse num desesperador, campo porque de flores. às vezes os monstros do A Quiet Place, eles vinham na minha direção, tava parado e eu ficava, meu Deus, eles tinham que ir pro outro lado, porque eles, né, se aproximam e você começa a ficar cada vez mais nervoso. Mas é muito legal isso, né? Porque tá bem amarrado, assim, com o fato da protagonista ter esse problema, né? Ser asmática e tal. Outros exemplos bacanas também desse jogo são os sacos de areia, né? Que você tem que colocar para abafar teus passos ali. Achei isso muito charmoso, assim, recupera, né? O que eles fazem no filme. E também o fonômetro, cara, que é aquele aparelhinho, né, que ela constrói para detectar quanto barulho você está fazendo, quanto barulho está sendo feito no cenário. Que É na tão verdade relaxante quando você tá no meio, embaixo de uma cachoeira, né? Tipo, você pensa, tipo, puxa, aqui eu posso relaxar um pouco. assim, e se você pensar, esse fonômetro aí é uma bobagem, né, cara? Porque como é que o negócio vai medir o barulho que você está fazendo e o barulho que o cenário está fazendo? Porque a partir do momento que você faz barulho, se torna o barulho do cenário, né? Mas tudo bem. O que é Aí você tá legal. explicando cientificamente, né, o problema da mecânica. Tô tentando. Mas ainda assim é muito legal, né, cara? Porque é um negócio que também ajuda a reforçar essa atmosfera de desespero do jogo, né? E tem tudo a ver com a narrativa, que é você precisar ficar em silêncio. Então você tem esse instrumento para acompanhar o nível de barulho que você está fazendo o tempo todo. É um jogo bem legal, cara. Eu também não esperava muito dele e me surpreendi positivamente. Achei, inclusive, que foi melhor, muito melhor do que os últimos filmes. Eu gosto bastante do primeiro, não gosto dos outros. O último eu achei horrível. Mas acho que acertaram no jogo. E vale dizer também, né, que saiu. Eu publiquei uma resenha da Quiet Place e em breve vai sair no Delphos uma resenha também, né? Provavelmente até sair esse episódio já vai ter saído, tá agendada já. Legal, então quem estiver ouvindo vai poder acompanhar nossas opiniões aí. E agora, para
inverter um pouco a discussão, a gente pode também mencionar um tipo de jogo que não trabalha bem a mecânica em relação à narrativa, né? E dessa vez é um jogo que eu não joguei, está na minha fila faz muito tempo, mas você jogou, né, Corrales? O Nier Automata, ou Automata, é outro que eu também não sei falar. E eu já fui bastante xingado pela minha opinião nele, porque é um jogo que todo mundo adora, né? E eu, assim, eu vejo muitas qualidades nele, mas eu acho que, na verdade, não é nem tanto as mecânicas, mas a forma que ele escolhe apresentar a narrativa. Do tipo, ele tem uma história com uma filosofia, uma profundidade que são super legais, mas ele apresenta essa história basicamente em, tipo, fundo preto com letra branca ou fundo branco com letra preta, não me lembro exatamente qual das combinações. Mas, tipo, é aquela história que a gente falou, ele não tá usando bem a linguagem dos videogames para contar uma história, do tipo, é como aquele filme que todos nós já vimos, que, tipo, no final termina com texto, sabe? Tipo, ele não conta a história por imagens, termina. E daí, depois desse momento, o cara foi preso e morreu em 2023, sabe? Alguma coisa assim. E, tipo, ele, ao invés de contar isso pela história, pelo audiovisual, que seria o coisa do cinema, os games eles podem contar uma história pelas mecânicas, como Quiet Place é um jogo que não tem uma narrativa tradicional muito interessante. A história é bem naquele estilo. Basicamente, ela quer fugir, ir para uma ilha e é isso, né? Tipo, tem os pormenores e tal, mas não tem. Tipo, é mais assim, você se sentir naquele mundo através das mecânicas. No Nier Automata, ele tem essa. Basicamente, é um desses jogos, sempre que ele me tirava do gameplay, eu queria apertar Start para pular as cutscenes, sabe? Que, tipo, eu não quero ficar lendo na minha televisão, sabe? Tipo, eu não acho prático, não acho gostoso ler textos longos na minha televisão. E tem muito jogo, né, que pega. Tem livros e livros de lore, assim, tipo, para você ficar lendo na tela, né? Tipo, cara, você quer fazer assim? Lança um livro. Não vem me lançar um jogo. Um livro, sim, eu quero ler essas coisas e vai ser legal, mas, tipo, no jogo, eu acho que o Nier Automata, eu acho que ele nem funcionaria, ele usa tão pouco a imagem para contar a história, que eu sinto que ele nem como gibi funcionaria bem. Ele teria que ser tipo um livro mesmo, sabe? Tipo, ser uma história só por texto. E ele também tem algumas coisas de mecânica, assim, que me incomodaram bastante, como aquilo que todo mundo sabe, que você tem que terminar o jogo um monte de vezes, e o jogo vai mudando cada vez que você joga, mas assim, por exemplo, a segunda vez que você joga o mesmo jogo que você acabou de jogar, só que com o personagem que era o sidekick. Então, assim, tem momentos que eles se separam, que a história vai para caminhos diferentes, mas tem muita coisa que simplesmente se repete. Cara, com tudo isso, foi um jogo assim que eu sofri muito jogando, assim. Foi um jogo que eu comprei, eu nem peguei para cobrir, mas quando eu terminei ele, tipo, eu desinstalei do console, guardei o CD e falei, nunca mais eu vou jogar isso, sabe? E me mata uma curiosidade, qual que é a justificativa? Acho que isso é um grande spoiler, né? Mas vamos nessa. Qual que é a justificativa pro Nier para ter essa história cíclica? Ele ficar, tem alguma? Isso é justificado narrativamente? Você ficar nesse ciclo, rejogando, rejogando? Cara, eu vou te falar que, tipo, eu odiei tanto a forma que ele contava a história, que é como o Vanquish, eu não lembro muito bem do que acontece. Eu me lembro, tipo, mais da ideia filosófica, que era, tipo, robôs também são humanos, sabe? Basicamente isso. E, tipo, acho que é aí que tá o coração da história, é o que fez todo mundo gostar, que, tipo, faz você se afeiçoar aos robôs e tal. Mas realmente dessa parte cíclica, eu não me lembro de uma justificativa narrativa. Talvez tenha. Se você que tá ouvindo isso souber, conta aí pra gente nas redes sociais, vai ser legal saber. Isso aí. E, cara, vamos discutir agora uma coisa que está na ponta da língua desde o. Você gostaria de fazer mais um acréscimo sobre o Nier? Não, acho que tá bom. No Podemos ir. episódio anterior a gente comentou, né, entrou nesse assunto ali, mas não pudemos nos estender. Mas a gente havia comentado sobre a Plague Tale, a série, né? Uhum. Já que agora temos o Innocence e o Wrecking. Me diz, cara, o que você achou da história do A Plague Tale? Cara, Do, esses do são jogo dois jogos. do jogo em geral, né? A conversa ali entre mecânicas e narrativa. Esses são dois jogos que eu gosto muito, assim, eles estão bem perto do perfeito pra mim, de tudo que eu espero de um videogame. Eu sei que você não gostou e você tem
suas justificativas. Inclusive, eu tô animado para ouvir o que você não gostou e tal, para ver, tipo, meio que discutir baseado nisso, porque para mim o jogo parece realmente perfeito. É um caso assim, eu acho legal que eu gosto muito, você não gostou justamente por causa das mecânicas, isso que a gente falou várias vezes até agora. Você gostou da história, mas você achou ruim de jogar, né? Isso mesmo. É um jogo que estava na minha lista há muito tempo. Eu acompanhei várias reviews dele e tinha certeza de que eu ia gostar muito quando eu jogasse. Então eu joguei, né, os dois em sequência. O primeiro eu achei, cara, que é uma história fantástica. Eu gostei muito de usarem a peste negra como um elemento central ali. Eu não lembro, honestamente, de outros jogos que tenham usado a peste negra ou o período ali, né, da peste bubônica. E até me fez perguntar por que mais jogos não fizeram isso. Eu acho que a história dele é muito boa, é uma fantasia com elementos históricos, assim, né? Eu acho essa combinação muito interessante. E eu achei que ele tem, acho que, os melhores diálogos que eu já vi num jogo, talvez equiparáveis só a Naughty Dog mesmo. É, ele Porque os lembra diálogos. bastante Last of Us, né? Tipo, acho que eu Eu falei achei isso nas que minhas duas resenhas. Eu achei que o primeiro, A Plague Tale, ele bebe muito da Naughty Dog, especialmente do The Last of Us. E o segundo eu achei que bebe muito do God of War, cara, especialmente Nossa, do Ragnarok. nossa. Eu achei, cara, enfim, foi a leitura ali que eu tive. Isso Ba- narrativamente ou pelo gameplay Não, mesmo? é uma coisa geral, assim, do gameplay. Um pouco da narrativa, mas especialmente dos elementos de gameplay, assim. Mas aí o que acontece? O A Plague Tale Innocence, beleza, tem uma história muito legal, mas eu queria focar nessa história. E o tempo todo ele ficava me pedindo para fazer uns puzzles completamente obtusos, que eu acho que não condizem com a história que ele está tentando contar. O problema é assim, o A Plague Tale, ele é muito realista, apesar dele ter os seus elementos fantasiosos, ele tem uma abordagem realista dos personagens, das situações, ao contrário, né, de, sei lá, um Vanquish, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, esse realismo não está presente nos cenários, porque os cenários parece que é um mundo inteiro construído ao redor de alavancas, de elevadores, umas coisas assim, sabe? São uns puzzles muito descarados. E eu também não gostei do combate, não, né? Porque você nem luta exatamente, é mais a furtividade ali, né? Mas eu não gostei, cara, porque eu achei os comandos, assim, muito travadões, e eu acho que ele dá muito foco nisso. Ele tenta ser muito jogo de puzzle, muito jogo de stealth e um pouquinho de combate, e ao mesmo tempo tenta contar uma história, mas parece que são três jogos diferentes que estão se digladiando ali para tentar encontrar espaço, sabe? Então, eu até comentei sobre isso na minha resenha, que eu preferiria muito mais que A Plague Tale ele fosse um walking simulator, que ele tivesse menos puzzles, menos combate, menos interação, para que ele pudesse contar a história que ele tem para contar e que ele pudesse brilhar por conta da sua narrativa. Então, cara, quando eu tava lá pro final do jogo, já eu tinha que parar mais uma vez para atravessar mais uma sessão, porque eu não achei prazeroso, sabe? O stealth dele eu achei ruim de jogar, não achei divertido. E os puzzles, então, nem se fala, né? Tipo, você tem que atravessar um mar de ratos e por acaso tem ali uma caixa para você empurrar com uma carrocinha e tal, com uma Deixa eu fogueira que só você vai. Pode falar. fazer um adendo aí para pegar o que você falou, acho que é um bom momento. Você falou que o segundo te lembrou um pouco o God of War Ragnarok. Eu acho que seria legal desenvolver isso, de tipo, o God of War Ragnarok, ele tem muito o negócio da Power Fantasy, de você ser o tremendão que quebra todo mundo e que, tipo, É ninguém mexe com exatamente. ele. Agora, eu não sinto isso no Plague Tale. Eu acho que, inclusive, o que você tá falando parece que o jogo é. Parece não, o jogo te colocar justamente no papel de um indefeso. Então, assim, o fato de essas coisas não serem gostosas, de combate ser complicado e lento, e a stealth ser difícil, tipo, a meu ver, eles servem a história, a ideia de que você é um indefeso. Entendo. Eu achei que atrapalhou muito o ritmo da história. E até comentei na minha resenha do Innocence que eu gostaria, como eu disse, né, que ele tivesse menos interatividade, talvez, para poder focar um pouco mais na história. E o que eu senti em relação ao segundo é que fizeram justamente o contrário. Assim como o God of War Ragnarok em relação ao God of War de 2018,
Parece que tudo virou mais, assim. Agora são mais horas de jogo, agora são mais mecânicas, mas ao mesmo tempo parece que ele é mais vazio, assim como o Ragnarok também. E você comentou, né, dessa fantasia de poder do Ragnarok. Do God of Não War que. em geral, né? Isso não é algo que eu vejo só no Sim, sim, Ragnarok, acho que sim, desde a sim. época do PlayStation 2. Claro, claro. Mas o A Plague Tale e o Wrecking, né? Ele bebe também dessa coisa do fim do mundo, da catástrofe, que é uma coisa que fica um pouco mais em segundo plano no Innocence. O Innocence, ele tá mais focado, né, assim como The Last of Us, por exemplo, em focar na relação dos personagens e tal. E na continuação, parece um pouco um filme da Marvel, assim, igual o Ragnarok também parece, que é aquela coisa, não, o mundo vai acabar e tem uma sociedade malvada que quer pegar esse menino, e esse menino agora ele é super poderoso, ele invoca montanhas de rato. E tem outra coisa que me incomodou muito também, os ratos saem de qualquer lugar, basicamente, né, cara? Eu acho que o único Todo lugar que eu lugar não vi tem eles rato. saindo foi de um, sei lá, um navio no meio do mar, que seria inclusive um lugar óbvio para se ter ratos, né? Um navio. Mas isso me incomodou um pouco também. Parece que os ratos eles estão, tipo, a 2 centímetros debaixo da terra em qualquer lugar, assim. Porque eles saem em É, jorros de um chão de pedra, assim, sabe? eu vejo isso como, tipo, intencional no jogo. É meio como Assassin's Creed Brotherhood, que você pode a qualquer momento chamar um assassino que mata alguém na sua frente, sabe? Tipo, É, os assassinos estão em todo lugar. Então, tipo, qualquer momento eles podem, tipo, atacar. Eu acho que tem um é, pouco disso. eu sei que isso daí especificamente é preciosismo meu. Mas eu senti isso, assim, eu me decepcionei mais ainda com o Wrecking por conta disso. Ele expande muitas coisas, mas não expande o que é bom. Eu acho que ele é mais fraco na narrativa e perde muito tempo fazendo outras coisas que já eram ruins no primeiro jogo, para mim, pelo menos, e que eu acho que continuam ruins no segundo. Uma, para encerrar minha crítica aí ao Plague Tale, uma coisa que me incomoda muito é que assim, você tem várias opções. Você tem o Stiling lá, né? A Funda, acho que é o nome, que você pode usar um negócio de fogo, um negócio de veneno, ou só atirar uma pedra, mas cada inimigo ele deve ser morto de uma maneira muito específica. Eu acho isso muito chato, porque não dá liberdade para o jogador. Por exemplo, você pega, sei lá, o stealth do Last of Us, por exemplo. Você pode usar uma flecha explosiva, você pode passar sem matar ninguém, você pode matar furtivamente. E no A Plague Tale, não, você é obrigado a descobrir exatamente quais soldados você tem que matar, meio que numa ordem específica, com ferramentas específicas. E eu acho que quando ele aumenta no Wrecking, esse leque de ferramentas torna tudo mais chato, porque só torna mais trabalhoso você encontrar a ferramenta certa naquele grande leque que você tem que usar naquele momento específico para matar um inimigo específico. Cara, sei que, enfim, eu achei muito chato o, o Wrecking. Eu só gostei do final dele. Não só porque acabou, mas porque eles foram corajosos no final. Mas me diga, uma coisa que eu já te perguntei também nas nossas conversas em off, mas eu te perguntar aqui, você acha que isso talvez a sua crítica ao jogo tenha a ver com um negócio de gênero, do tipo, você já gostou de outros jogos que sejam só puzzle e furtividade, por exemplo? Ou, enfim, você acha Sim, que você tem gostaria jogos. disso? Eu confesso que puzzles não são uma coisa que me atraem muito. Se for um jogo que eu sei que é focado em puzzles, eu posso gostar, sim, dele. Apesar de não ser meu gênero favorito. Mas o meu problema é assim, quando é, por exemplo, o Ragnarok, né? É pra ser um jogo de ação, mas você passa horas e horas e horas tendo que fazer vários puzzles para conseguir itens. Eu acho que não combina muito, sabe? Inclusive, trazendo. Nossa, The Last of Us é uma coisa que a gente cita muito, né? Mas The Last of Us, por exemplo, eu acho que ele trata muito bem com esses puzzles, que não existem exatamente puzzles bem desenvolvidos, né? Mas são puzzles que estão bem encaixados na narrativa, que eles são realistas, que é, por exemplo, você precisa acessar um lugar, então você tem que pegar uma lata de lixo e encostar contra a parede. É uma coisa que você faria na realidade também. E o A Plague Tale não faz isso, né? Quem é que estaria fugindo dos ratos ali e ia parar para resolver um quebra-cabeça, abrir um portão, girar uma alavanca, fazer um É. contrapeso, No Plague Tale né? você tem que mexer nas máquinas que já estão no ambiente, né? Tipo, o escape já foi planejado por alguém, Isso. você E no precisa Last of Us não, interagir com ele. você pega um pallet ali, coloca a Ellie em cima para atravessar um rio porque ela não sabe nadar. Então acho que tem soluções assim, sabe, de você, né, integrar melhor os puzzles à narrativa. Uma coisa que eu tô me lembrando, assim, com essa história toda do Plague Tale e até do Nier, dos jogos que dividem opiniões, é aquele Death Stranding, o famoso Kojima, que, tipo,
ele fala, tipo, é um jogo que muita gente odeia, muita gente ama. Então, em qual desses dois lados você está, ou está no meio? Eu acho que amar talvez seja uma palavra forte, mas eu tô muito mais pendendo pra amar. Eu gosto muito, na verdade, eu adoro esse jogo. Não vou falar que eu amo, assim, porque talvez seja muito forte mesmo. Mas eu gosto tanto dele, cara, que eu zerei ele 2 vezes, fazendo todas as missões paralelas, fazendo tudo que tinha pra fazer no jogo. Eu gosto muito dele, mas eu também consigo entender as críticas, assim. Eu tive a sorte, acho, de gostar muito da mecânica de andar. Eu curto jogos, assim, que, igual a gente tava falando do A Quiet Place, né, que permitem uma imersão completa, assim. Eu acho muito gostoso, cara, sair com a sua mochila, olhar no mapa ali no Death Stranding e você falar, cara, tem que atravessar essa montanha, fazer isso. E aí você vai ali, um passo por vez, assim. Eu acho uma coisa muito terapêutica, acho, esse jogo. Porém, ele tem uma história muito convoluta, né, cara? História É, de Kojima falando é sempre uma disso, de história muito colocando grande, extra, né? Então você tem momentos ali em que você tá andando, demora horas para acontecer alguma coisa, e daí vem uma cutscene gigantesca, e quando você chega na próxima cutscene, horas depois, você já não lembra mais o que aconteceu naquela. Então, isso talvez seja um problema. Mas eu acho que a mecânica em si de você caminhar e ir sozinho e demorar muito tempo para chegar nos lugares, eu acho que colabora muito para essa coisa da narrativa, assim, de você se sentir mesmo na posição ali do personagem, a solidão que ele sente. E eu você, qual é a sua concordo. opinião? Eu concordo com isso, eu também acho muito gostoso a parte de Walking Simulator dele. Eu acho que esse é o jogo que mais merece o título de Walking Simulator, né? Porque, tipo, ele Levou a realmente outro é isso. nível, né? É. Agora, falando sobre mim especificamente, ele traz muitas coisas que me incomodam, como eu gosto dessa parte da solidão, de planejar e andar e se movimentar através dos Estados Unidos, no caso, e até de ver as cutscenes longas e tal, porque acho que elas são bonitas, tal, são legais de ver. Agora, o combate, cara, e toda aquela parte dos monstrinhos, aquilo lá, tipo, eu tiraria do jogo fácil, assim, tipo, nunca aconteceu de eu estar jogando e daí começa a chover e aparece, tipo, aqueles avisos lá, agora você precisa andar agachado. Nunca aconteceu de nessas horas eu falar, poxa, que legal. Foi tipo, vamos encerrar logo essa parte para eu poder fazer o que eu gosto. Por outro lado, quando você tá andando pelo cenário, e daí começa a tocar aquelas músicas, como é que chama aquela banda lá, que tipo, tem Ah, um eu sei monte qual é. de, Não lembro agora, mas eu sei qual é. Vou procurar aqui. tem um monte de músicas dessa mesma banda, mas tipo, encaixa de tal forma com o ato de andar naquele mundo que, tipo, Sim, é muito legal, né, cara? E a sensação, sim. depois que você faz aquela caminhada homérica, e quando você tá chegando no teu objetivo, começa a tocar aquela música, dá um sentimento de realização, né? E parece que assim, o combate, o stealth dos monstrinhos lá, parece que foram coisas realmente colocadas para aumentar o apelo mercadológico do jogo. E não sei, talvez ele não precisasse disso. Eu entendo que ele é um jogo chato para a maior parte das pessoas, porque é um jogo de andar, mas assim, eu acho que talvez ele fizesse mais sucesso sem essa parte do combate, dessa stealth toda. Tipo, acho que se ele focasse nas mecânicas principais que realmente contam a história, ele seria um jogo mais especial. E talvez mais querido pelas pessoas também. Eu também acho que as partes menos memoráveis são as partes de combate contra os espíritos. Não sei se eu cortaria, eu acho que se cortasse, talvez o jogo ficasse um pouco mais parado ainda do que ele já é. Mas eu concordo que talvez não seja a melhor solução. Realmente não é muito divertido enfrentar eles. E meio que a dificuldade do jogo, digamos assim, é justamente andar, né? É aquelas coisas, tipo, você tem que estar subindo uma montanha cheia de neve, daí você tem que pensar como você vai levar as coisas lá, daí você cai, você vira de cambalhota, começa a rodar a montanha abaixo, com seus negócios indo para todos os lados, tipo, eu não Sim, é sinto muito. que ele precisava de monstros para ser mais jogo, sabe? Tipo, essa expressão jogo especificamente. Ele não precisava disso para ter um lado lúdico. Eu acho que ele já era lúdico o suficiente, focando no Walking Simulator dele. Eu concordo. E a mecânica de andar, né? Eu acho que é uma coisa que a galera subestimou um pouco, assim. Eu entendo, né? Quem não gosta do ritmo e tal. Mas essa mecânica é muito bacana, cara. Você tem que, né, sempre controlar ali
no R2, no L2, para equilibrar, né? Você está indo mais para a direita, mais para a esquerda, você tem diferentes tipos de terreno que você precisa atravessar. Eu acho que as pessoas são tão acostumadas, né, que, pô, em videogame, mundo aberto, você só segura pra frente e o personagem vai o mais rápido possível, né, num carro, voando, num pterodátilo, sei lá. E esse jogo é exatamente o contrário, né, ele é uma subversão dessa facilidade de explorar o cenário, porque é tudo, né, as mecânicas são todas focadas nisso, assim, na dificuldade de você atravessar o cenário. Eu acho que isso acabou sendo um pouco mal compreendido, assim, pelo público em geral. Mas eu acho que é justamente, talvez, a maior força do jogo. É o que torna ele especial. Falando em coisas que tornam o jogo especial, tem aquele o Last Guardian, E que o também é o torna japonês, especial inclusive, né? é o tal do cachorrão, né? Só que, tipo, pra mim, pelo menos, aquele cachorrão é a pior parte do jogo. Tipo, o jogo quer que você goste dele, mas ao mesmo tempo ele é tão teimoso que eu fico xingando ele o jogo inteiro. Nossa, completamente. Eu joguei o The Last Guardian, já sabia, eu demorei pra jogar ele. Já sabia de todas as críticas e fui com a cabeça bem aberta, assim. E mesmo assim foi um suplício terminar. Eu não consegui aproveitar esse jogo, cara, porque a mecânica do cachorro, é o Trico, né? O nome dele? Trigo. É tudo tão travado, né, cara, que é incrível como é que foi parar no produto final. E daí, assim, tem gente que diz, né, que essa falta de precisão quando você dá os comandos pro Trico foi feita de propósito, porque seria para simular um animal de verdade, né? Que um animal Uhum. você chama, ele pode vir, ele pode não vir, ele meio que faz o que ele quer. Mas eu não sinto que é bem assim, não. Eu não Não, e sei tem se também funciona. um caso lá, uma coisa que acontece direto no jogo, com certeza aconteceu com você também, mas a gente tem um puzzle para resolver, você pensa da forma lógica, tem que fazer isso, colocar o trico lá, fazer isso com o trico e tal, e daí você vai fazer isso. E daí o trico se recusa a fazer. Daí você fala, bom, deve ser de outro jeito, então. E daí você vai procurar um guia online. E você tinha matado a solução. Só pra descobrir que estava fazendo certo, era ele que não estava É. obedecendo. E isso acontece tanto nesse jogo que eu acho que realmente atrasa ele completamente. Pô, com certeza. Agora, aproveitando, a gente estava falando do Ragnarok, que também foi outro, né, que a gente comentou muito no episódio anterior. Vamos se aprofundar um pouquinho mais nele? Vamos. Cara, o que você acha da narrativa do Ragnarok? Cara, o Ragnarok eu vou dizer que é um jogo que eu concordei com o seu texto lá que você falou, com as coisas que você criticou, mas quando eu estava vendo, assim, eu acho as cutscenes tão lindas que eu fico meio tipo cachorro olhando o peru lá sendo cozido, sabe? Tipo, nossa, O frango girando no espeto. olha os poros da pele dele, sabe? Tipo, olha os É pelos da bonito, barba, cara. essas Né? coisas. Então, tipo, aí eu acabo me divertindo. Mas assim, se eu paro pra pensar, sabe, um outro jogo que me causou isso era tipo o Heavy Rain, que eu dei o selo Delfiano Supremo muitos anos atrás, quando ele saiu. E tipo, depois eu fui pensar, tipo, você controla o assassino e você tem acesso aos pensamentos do assassino, mas você não sabe que ele é o assassino, sabe? Tipo, tem um monte de coisas ruins na história, assim, tipo, nunca passariam num filme. Eu acho que o Ragnarok é assim também. Eu acho que ele é um jogo que é como uma casa bem construída, mas que o projeto do arquiteto estava ruim, sabe? Pensando meio assim. Eu acho que é tipo aquelas casas aqueles apartamentos de exibição que montam, né? Que é lindo, tá É, tudo decorado, mas daí o banheiro não funciona, não sai um água cenário de na Hollywood, né? encanada. Aquelas coisas tipo. Está escrito na madeira, madeira para cenário, não utilize para casa de verdade, sabe? Mas tipo, para mostrar assim é lindo. Uma porta de papelão, né, cara? Eu É. senti muito isso. Eu fiquei muito decepcionado porque o God of War 2018 é um dos meus jogos favoritos do PS4. Eu fechei ele 2 vezes também, acho incrível. E a minha expectativa era muito alta pro Ragnarok, cara. E eu comprei um PS5 pensando especificamente no Ragnarok, assim, falei, cara, vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar. Eu quero ter um PS5 para jogar o God of War Ragnarok. E qual E não daí você foi pediu minha reembolso. surpresa? Qual não foi a minha surpresa, cara, chegar em Ragnarok e ver que nenhuma das pontas se fechou. Eles mudaram, né, retroativamente ali as coisas que aconteciam, né? Tem aquele mural lá que mostra o Kratos morrendo e tal, e depois Uhum. virou outro personagem no Ragnarok.
Eu achei uma balela, cara. Deu pra ver nitidamente que os caras não sabiam o que fazer. E eles ficaram enchendo o cenário de quebra-cabeça e de baú e de colecionável para você ficar perdendo tempo ali, girando igual um ratinho numa roda, para chegar no final do jogo e ter 15 minutos de Ragnarok, cara. Pelo amor de Deus. Na E verdade, eu, eu acho que a questão não é que eles não sabem o que fazer. Eu vejo tipo como uma outra forma que já afetou o God of War antes. Eles sabiam o que estava planejado. Eles têm uma história planejada. Só que daí vem tipo os gravatas assim e fala tipo, ó, você precisa, sei lá, manter o Kratos vivo, por exemplo. E a gente vai fazer outros jogos com ele. Então, tipo, ou às vezes é até aquelas coisas, mudança de diretor que aconteceu com Ragnarok, com God of War em todos os jogos. O diretor quer colocar a marca dele. Aí, tipo, o que o diretor anterior planejou e estava caminhando para aquilo, o diretor novo fala: não, vou ignorar tudo isso e vou contar a minha história. Isso também se encaixa bem com o Ragnarok, que, tipo, o primeiro tem um monte de sementes que ele não desenvolve, que, tipo, ou que ele desenvolve mal, como o caso da morte do Kratos, né? Eles falam alguma coisa sobre isso, do tipo, pensei que você ia morrer. Não, aquilo significava outra coisa, não é alguma coisa assim, assim? eu também acho que eles colocam muitos personagens novos no Ragnarok, são os personagens que não faz, eles têm muito tempo de tela e pouca importância na narrativa. Você fica perdendo muito tempo vendo esses personagens que, enfim, Tipo você a filha acabou do de Thor. conhecer, né, desenvolvendo personagens novos em vez de tratar do assunto que a gente quer ali. Mas eu não sei, eu acho que o principal problema do Ragnarok, pra mim, assim, nessa questão de jogabilidade versus narrativa, é o excesso de quebra-cabeças, o mapa muito aberto e esse excesso de vá lá, pegue aquilo e tal. Porra, cara, o mundo tá acabando. É, o Ragnarok tá aí Morre. batendo na porta, mas aí o Kratos fica ali perdendo tempo, né? Você fica ali 3 horas para conseguir descobrir qual é o ângulo certo em que você tem que fazer ricochetear teu machado ali para você ter acesso a mais um baú. Ou melhor ainda, para mostrar a dissonância, né? Quebrando porcelana. Tipo, você anda num corredor assim até o fim só para quebrar umas porcelana que tem lá. O Exatamente. Atreus tira sarro disso em algum momento, não lembro se era no Ragnarok ou se era no de 2018, mas ele fala, tipo, você realmente gosta de quebrar vasos, né? No Ragnarok, ele comenta com aquele cara grandão lá que eu esqueci o nome. O Tyr, O né? O Tyr, Tyr, Tyr. que é o deus da guerra nórdico. Pois é, eu acho palhaçada isso que foi feito no Ragnarok. E assim como você tinha comentado lá com o Nier, que você desinstalou, né? Assim que eu terminei o Ragnarok, eu tirei o CD, coloquei na caixa, anunciei online lá para vender, e deu umas 2 horas de alguém passando na minha casa e eu Nossa, revendi o CD. Porque, cara, eu não queria mais ficar olhando para a capa do CD, eu não queria ter aquela caixinha do jogo em casa, porque eu fiquei muito triste. Tem mais algum jogo que você sinta isso em relação aos quebra-cabeças, assim, que atrapalham? Que o excesso de quebra-cabeças atrapalha uma boa narrativa? cara, tem um jogo que eu amei em todos os aspectos, menos o aspecto ludo da coisa, que é o Talos Principle. Tipo, cara, a história, o visual, a exploração, eu amei muitas coisas naquele jogo. Mas para progredir, você precisa resolver puzzles. E esses puzzles são um saco, especialmente quando eles ficam muito difíceis, assim. Tem hora que eu ficava, tipo, praticamente eu pegava um vídeo, fazia o que o vídeo mandava, sabe? Só para passar dele. É um jogo que tem uma filosofia legal, que vai desde uma filosofia pop, assim, tipo, tem um cara que fala que ele quer te falar a palavra do carpinteiro. Um carpinteiro que não foi valorizado no seu tempo de vida. E daí você vai ver ele tá falando do John Carpenter, sabe? Tipo, não tá falando de Jesus. Genial. E daí ele começa a falar, tipo, dos filmes do John Carpenter. Então tem todo esse lado mais pop, assim, mas tem também um monte de filosofia. Tem um cara lá que cita Iron Maiden, enquanto tem um outro que, tipo, todos os personagens são robôs, e os robôs se chamam de humanos, porque eles são, tipo, os descendentes dos humanos. Os humanos não existem mais no mundo, então os robôs assumiram esse papel. E toda a filosofia, todos os diálogos, tanto os mais banais quanto os mais cabeçudos, assim, tipo, é um jogo muito bem escrito, assim, que me fez ficar muito impressionado com a habilidade da Crotin, que é a mesma desenvolvedora do Serial Sun, e eu acho muito curioso isso, de pensar que quem fez aquele jogo totalmente, tipo, do Sirius Sam, fez também um jogo como Talos Principle, sabe? Tipo, É curioso mesmo, né?
É, Eu queria jogar, cara. Eu até. Esses dias ele tava. Quando saiu o Talos Principle 2, eu acho que ele ficou por tipo, sei lá, R$ 5, R$ 2 na Steam, assim. E eu uau. ia comprar, tava muito. O primeiro Talos Principle. Eu quase comprei, cara, mas daí eu vi que era tipo só quebra-cabeça, assim, e daí eu achei que eu talvez fosse ter a mesma opinião que você, assim, e acabei E não pegando. os quebra-cabeças são totalmente dependentes de tudo que acontece no jogo. É basicamente assim, tipo, tem uma sala com o número um, você entra na sala e daí você tem que resolver o puzzle para pegar a bolinha que te diz puzzle resolvido, a medalha. E daí você vai para outra sala, número 2, e você faz isso. Daí, tipo, cada área tem 16 salas. Isso eu tô falando especificamente do 2, tá? Que tá Aham. mais fresco na minha cabeça. E é basicamente isso. Você sai de uma sala e você pode ficar explorando o mundo e conversando com os personagens, que é a parte legal do jogo. Ou você pode ir para outra sala para pegar uma outra medalhinha. E quando você pegar medalhinhas suficientes, você pode ir para outra área, continuar a história. Você não precisa solucionar todos os puzzles, é aquele esquema estrela do Super Mario, sabe? Tipo, quando você tem o suficiente, você já pode avançar. Ou você pode ficar lá para resolver tudo e ganhar troféu. Mas é totalmente dependente, assim. Ele tem uma coisa da história do tipo, o puzzle, os robôs fazendo puzzle tem algo com. A gente tá usando bastante essa palavra hoje, mas justamente o lado ludus da coisa, tipo, eles gostam de solucionar puzzles, então é algo que dá prazer a eles, então tem uma história, assim, mas o gameplay é sofrido, cara. Eu peguei o Talos Principle 1 depois, mas eu não cheguei a jogar. Eu tenho vontade de ver a história sem ter que resolver os quebra-cabeças, sabe? De repente dá pra ver se não tem uma versão no YouTube, aquelas versão de filme que É, fazem, já viu, né? Tipo, filme uhum, God of War, todas as cutscenes. provavelmente tem. Cara, o Hellblade, você jogou, né? Joguei. O primeiro Hellblade. Joguei o Inclusive primeiro e o segundo. foi a resenha do Hellblade foi a primeira resenha de um jogo que eu escrevi pro Delphos, inclusive, né? Tanto foi a Uhum. primeira resenha que eu escrevi pro Delphos, quanto a primeira resenha de videogame que eu Uau. escrevi na minha vida. E eu, cara, é um jogo que eu gosto bastante, ele faz muitas coisas muito bem. Tem um combate simples, mas agradável, uma ótima história, mas também acho que é extremamente prejudicado pelos quebra-cabeças, cara. Eu joguei uma vez só, né? Faz bastante tempo, mas eu lembro também que chegava ali nos quebra-cabeças e eu ficava assim, porra, que saco, cara. Eu só quero descobrir como passar disso pra continuar com a história. A história tava legal. Você sentiu isso também? Eu senti, não só os quebra-cabeças eu acho um saco, mas mesmo o combate não é gostoso nesse jogo. Mas o combate, assim, acaba com menos esforço, digamos assim. Tipo, é aquela história, tipo, jogo que você precisa fazer muito esforço pra gostar dele. Aqueles lá que você tem que alinhar o cenário para ver o símbolo, aquilo lá é muito chato, cara. E aquilo se repete no primeiro muitas vezes e no segundo um pedaço do segundo. Aí assim, o combate, sei lá, é curioso que também, de novo, seja feito pela Ninja Theory, que fez o DMC, que tem o combate super gostoso. Esse acho que a intenção não era ser gostoso mesmo, mas acaba sendo, é quase que uma quick time event, né? Você vai É, dando os comandos de acordo com o que o personagem faz, e daí uma hora ele cai e você continua a jogar, como se nada tivesse acontecido. Mas essa a exploração, a atmosfera, a história e a interpretação que eles fizeram da psicose, eu acho tudo muito legal também. é muito bom. É a melhor parte do jogo, né? A forma como eles retratam ali a loucura da Senua. Isso que você comentou, né, dos quebra-cabeças tem que ficar alinhadinho, assim, cara, é a mesma coisa que tem no Ragnarok lá, que você tem que ficar alinhando aqueles 3 pontos pra acertar o machado, né, e liberar. Pô, eu acho isso muito chato, cara. Você tem um mundo super legal, super bonito, o mundo do Hellblade também é bem bonito. Uhum. Em vez de você aproveitar a atmosfera, aproveitar o cenário, você tem que ficar procurando um jeito de alinhar 3 coisas, nada a ver ali, pra você conseguir seguir em frente, né? E uma Acho coisa, que você não jogou o segundo, jogou? não joguei. Mas eu acho que o segundo você teria a mesma crítica que você fez ao Plague Tale e ao Ragnarok, que é tipo, ele deixou de ser uma história pessoal para se tornar uma história grande demais. Tipo, o primeiro, a minha interpretação do primeiro é que todos aqueles chefes e os monstros e tal eram coisas da cabeça dela. Tipo, eram efeitos da psicose.
No segundo, você literalmente mata deuses. Deuses que são vistos pelas outras pessoas. É a marvelização das histórias, né, cara? Parece que toda história agora tem que ser sobre o fim do mundo, sobre inimigos gigantes e porradaria, né? Poxa, isso é triste. Uhum. Pra fechar esse bloco aqui, outro jogo também que tinha muito potencial, que eu fui com sede ao pote, achando que eu ia gostar muito dele, é o Observation, que esse você também jogou, né? Joguei, eu também achei que eu ia gostar muito. Essa interpretação de espaço que tenta ser mais realista, sabe? Eu tenho. Faz muitos anos que eu tenho gostado muito disso, mas esse jogo realmente é sofrido. A ideia dele é muito boa, né? Porque ele É. bebe muito da fonte ali do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que você tem o HAL, né? Que é o computador HAL 9000 que controla a espaçonave. Esqueci qual que é o nome da nave. A ideia do Observation é você jogar como se você fosse uma espécie de HAL também, né? Em outra nave, em outras Uhum. circunstâncias. A Mas inteligência artificial, né? você é a inteligência artificial da nave e deve progredir, né? É um point and click. Ele é visualmente ele não parece tão point and click assim, né? Mas no fim das contas ele funciona como um point and click. Uhum. Você enxerga através das câmeras da nave, É, você você aponta a pode, câmera e clica. você Basicamente é pode isso, né, o interagir, jogo. né, com computadores, com portas, com um monte de coisa. Você inclusive chega a sair também em alguns momentos, né, da nave. Você pode ir no espaço e tal. Mas apesar de ter uma história bacana, ter uma ideia boa, são os quebra-cabeças também, cara, são obtusos demais. E ele tem uma navegação muito ruim e acaba prejudicando demais a história, eu acho, cara. Eu acho que é uma pena esse jogo, porque a ideia dele é tão boa, mas a execução deu tão errado, cara. Você fica. Eu lembro de. Assim, a sensação que eu tinha era como se eu estivesse num carro que tá no trânsito pesado, assim, que você anda 3 4 metros, aí você para. Você anda 3 4 metros, aí você para por 5 minutos, fica esperando no sinal vermelho. Porque a história dele avançava um pouquinho, e aí vinha ali uma coleção de quebra-cabeças. E dessa coleção de quebra-cabeças demorava, sei lá, meia hora, uma hora para resolver, porque era um quebra-cabeça pior que o outro e eles não são muito claros. Aí vinha mais um trechinho de história. Aí vinha mais quebra-cabeça. Eu pensava, cara, que saco. Eu queria, acho que um pouco do que você sentiu com o Talos Principle também, eu É, queria eu ver a acho que é história, cara, parecido. ver a narrativa se desenvolvendo ali e, porra, não ficar sofrendo, né, pra descobrir o que eu tinha que fazer. É, eu acho que o Observation ainda tem uma coisa que o Talos Principle não tem, porque o Talos Principle tem os puzzles e tal, mas você sabe o seu objetivo no puzzle. Quando você entra, você vê, a medalhinha tá lá. Eu preciso descobrir como abrir o caminho para chegar lá. Então, agora no Observation, você tem um monte de. Sei lá, às vezes você precisa colocar o cursor num ponto muito específico da tela para ele interagir com aquele ponto, e daí você tem que descobrir que é aquele ponto. E isso é muito irritante, assim, tipo, ficar passando o cursor em cada pixel da tela. Tipo, tem muito pixel atualmente, né? Tem, tipo, 2160 pixels em horizontal. Sei lá, E a, esse jogo era de PlayStation 4, né? Tinha 1080 pixels, também é muito. 3 pixels tá bom pra isso. Tipo, você vê os três lá e um deles ativa. a movimentação dele é muito ruim também, porque às vezes você tá controlando as câmeras, mas você também pode entrar num tipo de esfera, né, flutuante, para navegar livremente pelo cenário. Só que é horrível a movimentação, porque é muito fácil você confundir os controles e girar no próprio eixo, ou ir para frente, ou ir para trás, ir para cima e para baixo, cara, vira um pesadelo aquilo. Mesmo no final do jogo, eu não tinha me acostumado ainda, cara, era um sofrimento para conseguir navegar por aquele cenário. É uma mecânica que realmente não soube aí valorizar a história que tinha para contar. E isso de não saber o que fazer, ainda tem coisas do tipo. Eu precisava fazer um upgrade na AI, e daí, obviamente, você vai procurar computadores. Mas não, você precisava olhar para um papel que estava na parede. Tipo, simplesmente não faz sentido, assim. Não faz sentido. Não faz sentido. Acho que isso é um bom fim para esse bloco. Então, a gente falou até agora sobre imersão narrativa auxiliada ou prejudicada por mecânicas, mas tem uma outra forma de usar mecânicas, que é contar histórias através das mecânicas. Um exemplo disso é aquele jogo It Takes Two. Você jogou esse, Johan? Não joguei.
Você jogou aquele Mas outro, né? joguei Que é da mesma. A gente jogou junto, o A Way Out. a Way É, Out, aham. eu acho que eles são parecidos, mas talvez nisso de as mecânicas ajudarem a narrativa, as mecânicas contarem a história, eu acho que o It Takes Two ficou ainda melhor, porque é aquela história de. É um casal que vai se divorciar, então, assim, são pessoas que já tiveram uma cumplicidade grande na vida, mas que agora estão indo cada uma para o seu caminho. E daí acontece lá a fantasia do negócio, elas sofrem a maldição e precisam trabalhar juntas para se livrar dessa maldição. Então, assim, eu achei que a parte do game design mesmo, o ludus do jogo, faz muito para mostrar como que elas são a cumplicidade dessas pessoas e para desenvolver a sua cumplicidade com a pessoa que está jogando com você. Aí, por exemplo, tem um monte de coisa que é só para diversão que você faz. O Way Out tinha isso também, né? Tinha o joguinho lá que você fazia junto, você parava só para jogar um joguinho. Eu acho que é muito bacana isso, a forma que ele desenvolveu. E o jogo é bem marcante, assim, tipo, realmente é um jogo que, apesar do nome, né, ele precisa de dois, porque ele realmente não seria. Eu gostaria de jogar ele de novo e é muito difícil eu conseguir jogar alguém para jogar um jogo inteiro desse tamanho hoje em dia, mas realmente é uma experiência especial você conseguir desenvolver essa cumplicidade com outra pessoa através das mecânicas que o jogo apresenta, das variações de mecânicas, porque ele tem desde fases de tiro até fases que são minigames, mas tudo é para desenvolver o relacionamento entre o casal e o seu relacionamento com o seu parceiro no jogo. Interessante. E parece bem o caso de uma história que não poderia ser contada de outra forma, né? Ela necessariamente depende, né, dessas mecânicas para que ela seja contada da forma como foi pensada. Isso é incrível. Tenho duas recomendações. Eu vou até falar brevemente sobre elas, porque são dois jogos que duram meia hora. Cada um deles dura meia hora, menos até se bobear. Então não vou contar muito para não estragar, mas eu recomendo bastante para qualquer pessoa que se interesse aí por design de narrativa e por essa interconexão e interdependência entre narrativa e jogabilidade. O primeiro deles é o Florence, que é um joguinho que eu resenhei recentemente no Anthropogamer. Ele é um jogo mobile, inicialmente, mas ele foi lançado para PC também. É um jogo que dura 30 minutos e ele basicamente conta a história, o ciclo de vida de um relacionamento, né? Você controla a protagonista chamada Florence, que conhece um músico, um violoncelista chamado Chris. E você acompanha o início do relacionamento deles, o desenvolvimento com todas as suas turbulências. E é muito bacana, porque é como a gente estava falando, né? As mecânicas que ele utiliza, necessariamente, elas acabam contando a história. Eu vou citar alguns exemplos aqui, só para ilustrar. Quando você está conversando, por exemplo, o primeiro encontro que você tem entre a Florence e o Chris, eles estão ali jantando, conversando, né, começando a se conhecer, e aparecem os balãozinhos de fala. Não tem texto no jogo, é tudo só imagem, assim, né, não tem nada verbal. Mas você vê ali na imagem os balãozinhos de fala deles, eles estão conversando. E para você ajudar essa conversa a fluir, você precisa montar esses balões. Eles estão divididos em pequenos pedaços de quebra-cabeças, literalmente são quebra-cabeças, né? Que você tem que posicionar para formar esse balãozinho de fala. E aí a conversa vai se desenvolvendo. E no primeiro encontro, são muitos pedaços de quebra-cabeça que você tem que arranjar ali. E à medida que eles vão se encontrando mais vezes, os quebra-cabeças vão ficando cada vez mais simples. Vai demonstrando como eles estão se aproximando. E até que no, sei lá, terceiro encontro, antes de rolar o primeiro beijo entre eles, os quebra-cabeças são duas peças, assim. É só uma peça e outra com encaixe óbvio que você tem que encaixar. Poxa, é uma coisa muito legal, né? Depois, quando eles vão morar juntos também, você tem uma espécie de minigame ali, em que você tem que decidir o que você vai manter na casa e o que você vai jogar fora. Porque a casa não comporta os objetos, né, os pertences de ambos. Isso é uma coisa muito legal, porque quem mora junto com alguém, especialmente se for um companheiro ou companheira afetiva, sabe que é sempre uma negociação, né, que você tem que fazer ali para saber o que vai ficar em que lugar, onde é que vão ficar as minhas coisas, onde é que vão ficar as tuas. Isso é muito bem representado no jogo, assim, nessa cena que você
Você tem prateleiras, por exemplo, armários, e você pode só colocar um número limitado de coisas. Aí você tem que decidir o que você joga fora ou não. É um jogo baratinho, curtíssimo também, extremamente eficaz, assim. Ele ganhou vários prêmios. É da Annapurna, inclusive, foi publicado pela Annapurna, que fechou, né? Todo mundo se demitiu. Você viu essa É, notícia? vi, é muito Tristeza, né, triste, cara? porque eu realmente sou muito fã da Annapurna. Eu adoro os jogos deles e, infelizmente, eles não têm o mesmo apreço que o Delphos tem por eles, eles não têm pelo Delphos, porque é super difícil cobrir os jogos deles. É mesmo? Pois é, mas é um jogaço. E a outra recomendação é um jogo que se chama Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. É um joguinho super simples, em que você basicamente. Esse jogo conta a história de uma menina que ela tem problemas psicológicos, ela tem um, um passado triste, ela tem um trauma, né, no passado dela, e ela toma muitos remédios, e os remédios fazem ela ter alucinações. E para ela é muito difícil interagir socialmente. E o jogo trata dela indo comprar leite. Ela vai comprar um saco de leite no mercado. E o jogo inteiro é isso. Você tem que ajudar ela a entrar no mercado, comprar um saco de leite e voltar para casa. Só que é muito difícil para ela, enfim, fazer essa simples tarefa. E o que ela faz? O jogo começa com ela inventando você. Ela inventa um personagem na cabeça dela para auxiliar ela a fazer essa tarefa de comprar leite. E daí ela se imagina que ela está numa visual novel. E o jogo é uma visual novel, então é tipo completamente metalinguístico. E você, esse personagem que ela criou, porque ela tá indo, né, comprar o leite e pensa, não, eu vou fingir que eu tô numa visual novel. Eu vou fingir que uma outra pessoa está tomando as decisões por mim. E aí ela inventa você. E também é uma mecânica que fundamenta toda a experiência do jogo, né? E toda a narrativa. E se É você uma coisa conseguir. especial quando você existe no jogo, né? Como você mesmo. Tipo, no caso, ela inventou você, é bacana. Tem outros Sim. jogos como Astrobot de VR que você é um robozão gigante que controla o robozinho, sabe? E é muito legal que o jogo termina quando você consegue comprar o saco de leite e voltar para casa. E assim que ela entra em casa, o jogo acaba. Porque ela não precisa mais de você. Você ajudou ela a cumprir a função dela, então ela acabou com essa brincadeira de que ela estava vivendo numa visual novel. É um jogo muito legal. E é bem baratinho também, dá pra encontrar ele por, sei lá, R$ 2, R$ 3 em promoção na Steam. Eu acho muito bacana. Todos esses dois jogos que você falou são exclusivos de computador, de PC? Eu acredito que sim. O Milk Inside the Bag eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. São jogos muito indie. O Milk Inside the Bag, especialmente, é um jogo russo. Ele é Uhum. bem indiezeira, assim, sabe? É, na Eu acho que verdade, só eu tem tava no pensando mais no PC. Florense, talvez por ser da Anapurna, teria uma versão em console, mas você não sabe. Não, console eu acho que não tem, mas ele tem em mobile, cara. É um jogo que qualquer Uhum. celular vai rodar, assim, ele é bem simples, né? Tanto Uhum. em visual, desenhadinho, assim. É um pouco visual novel também, né? Cara, pra encerrar aí essa parte da nossa discussão, antes da gente arrematar tudo isso no nosso próximo bloco, No grande finale. eu queria muito citar o The Witcher 3, cara. Eu tava pensando, é um jogo que eu gosto demais. Fechei ele 2 vezes também. Eu acho incrível. E eu tava refletindo, assim, sobre isso, que, cara, é muito interessante que ele. Você é um caçador de monstros, né? Todo mundo sabe disso, tá no título do jogo. Mas se você pensar, é um dos poucos jogos, né, que justifica o que a gente tava comentando, por exemplo, em relação ao God of War, que o mundo tá acabando, mas você sai aí procurando tesouros, porque o Kratos gosta muito de tesouros. E o The Witcher 3 é um jogo que, cara, faz sentido, né? Você sair por aí fazendo missões paralelas e tal, porque é o teu trabalho, né? Você tem que realmente caçar monstros, porque é a sua vida, né? É a sua profissão. Então faz sentido você interromper uma coisa que você estava fazendo, porque, pô, preciso de grana, tem que trabalhar, tem que ir lá caçar uns monstros. Faz a E é gente uma. pensar, né, que tipo, todo trabalho, na verdade, é uma side mission. Tipo, você tem a sua história de vida, mas você para com ela por algum tempo para ir trabalhar É antes de bastante voltar para orgânico, a né? campanha principal. Exatamente. E The Witcher também eu acho que é o contrário da. Apesar dele ser um jogo muito longo, eu acho que é o contrário do Death Stranding, por exemplo, ou do Nier que você comentou. Ele tem uma história que você consegue acompanhar, né? É uma história gigantesca, o jogo demora 120 horas para você terminar, mas eu nunca senti que eu tava perdido, assim, em relação ao que estava acontecendo na história. Eu acho que ele tem uma condução e um ritmo excelentes.
Eu acho que as side missions do The Witcher tem uma vantagem também, que elas são curtas, elas são histórias autocontidas. Então acaba sendo, você faz uma pausa na história grande para fazer uma pequena história e daí você termina ela e ela acabou. Não vai mais afetar a história. Você não precisa lembrar de todas as side missions que você fez. Algumas você lembra, mas são as melhores. Sim. Pô, eu O Wi- gosto muito, cara, desse jogo. o Witcher é um jogo especial mesmo. Acho que foi um dos últimos jogos assim enormes de mundo aberto que eu realmente joguei com prazer. Aí E depois dele começou a, qual seria a palavra? Fadiga de mundo aberto que eu comecei a sentir, sabe? você sabia, cara, que The Witcher 3 foi o primeiro RPG que eu joguei? É Acredite se mesmo? quiser. Foi o primeiro Uau. RPG, cara. Eu tinha um certo preconceito, assim, como eu disse, comecei a jogar, né, ali com uns 20, 21 anos, mais seriamente, assim. E eu tinha muito preconceito com RPG, assim, de tipo, ah, cara, não quero ficar gerenciando coisa, não quero. Eu via, às vezes, gameplay, assim, via quando a galera abria menus, né, em jogo de RPG, assim, via inventário, aquele inventário lavado de item, de coisa. Eu falava, ah, não, cara, eu não. Isso daí não é pra mim. E daí eu Mas joguei daí The meio que Witcher 3. você... Eu também Não, não joguei. joguei RPG por um bom tempo, mas daí meio que eu não tive mais opção. Se eu quisesse jogar qualquer coisa com ação, tinha que ser RPG. Hoje Que em hoje em dia, dia né? não tem mais como você fugir de menu, né? Mas eu, cara, eu adorei The Witcher 3. E daí depois disso eu saí atrás de todo RPG que eu podia colocar as mãos, assim. E hoje em dia eu adoro, né? Inclusive os jogos da Larian, né? Que eu tava comentando. O Divinity 1 e 2 e o Baldur's Gate. É uma coisa que eu jamais colocaria minhas mãos, assim, quando eu tinha 20 e pouquinhos anos, assim, porque eu olhava aquele negócio e falava assim, ah, cara, parece chato. Mas hoje em dia eu adoro, cara, adoro o jogo por turno, adoro ficar vendo os itens que eu tenho que usar ali, ficar gerenciando o inventário. Acho muito massa. Você não ficou com fadiga de tudo isso hoje em dia. Ah, cara, minha fadiga vem de quando é mal feito. De tipo assim, por exemplo, eu tava comentando sobre o Horizon Forbidden West, né? Apesar de ser um jogo bem legal, bem divertido, eu ainda acho que ele tem muita missão, assim, que não leva a lugar nenhum, ele tem muita fala, tem muita conversa, daí tem árvores de conversa, que, cara, aquelas árvores de conversa, tipo, você fica, às vezes, 15 minutos conversando com o NPC, e se você me perguntar o que que eu acabei de conversar com o NPC, eu não vou saber dizer, cara, porque eu só fiquei ali, eu tava lendo, tava, tipo, meio que prestando atenção, mas é um negócio tão qualquer coisa, assim, sabe? Então, eu tenho fadiga disso, mas do mundo aberto, do RPG em geral, assim, não. Mas eu acho É que um problema. você acaba cobrindo muito mais coisa do que eu pro Delphos também, né? Então eu acho que isso pode ter fastigado você também. Isso de você ficar conversando com um personagem e, tipo, isso te... Você acabar parando de prestar atenção, acaba sendo um problema de videogame, né? Tipo, que justamente o videogame tenta justificar o seu tempo colocando mais tempo. E aí a gente entra, tipo, um dos problemas do videogame que a gente tocou nos arredores dele hoje é a tal da dissonância ludonarrativa, né? E tem Que tudo a ver é, com o tema do nosso episódio, né? então, que é justamente aquilo, apesar de o tema ter surgido com o BioShock, eu sinto que o jogo que melhor representa ele talvez seja o Uncharted, que é aquela história, você joga com um cara, um herói galante, simpático, cheio de amigos, mas no final do filme você matou mais de 1.000 pessoas, no final do jogo. Tipo, simplesmente não se encaixa, né? Você acaba, a história é uma coisa, o gameplay é outra. Tem essa dissonância que não é combinada e precisa combinar. Acho que esse é o ponto. Talvez, tipo, o Uncharted seria melhor se tivesse menos assassinatos. O que que você acha? Sabe que tem vários pensamentos sobre isso. Em relação ao Uncharted especificamente, eu até estava vendo esses dias alguém comentando que não seria não seria dissonância ludonarrativa, porque nesse mundo não tem problema matar pessoas que são bandidos, entendeu? Que isso daí tá de acordo com a narrativa. Que seria meio como, por exemplo, né, sei lá, o Indiana Jones ou qualquer filme de ação que o cara sai matando, capotando uma galera, né? E você nunca para Mas o pra Indiana pensar Jones não se mata ele, tanta gente, né? se ele não mata, não mata. Mas você pega aí, né, sei lá, Acho que talvez um pensando assim seria o Mandando Bala, que ele realmente mata uma galera.
ou Mas tipo, o cara é mais apresentado como um psicopata e tal. Tipo, acho que tem ou uma John Wick diferença. também, né, cara? Quantas John Wick, pessoas verdade. o cara mata ali? E, tipo, tá tudo bem, tá tudo justificado as pessoas morrerem, o cara é um sociopata ali, mas porque, porra, É, mataram o eu cachorro acho dele, que então. o filme John Wick não separa tanto isso de ele ser um sociopata. Tipo, ele é um cara, sei lá, ele é um cara que ficou doente quando mataram o cachorro dele, né? Tipo, ele saiu na busca de vingança lá nos quatro. São quatro filmes ou são três? Normalmente é três, mas acho que São são quatro, quatro, né? são quatro, né? Aí ele saiu matando geral e é isso. Tipo, eu acho que eu vejo mais essa dissonância no Uncharted do que nesses filmes. Mesmo nesses filmes que os caras matam pra caramba, como o Mandando Bala e o John Wick. É, Mas no. Pode falar. a dissonância, a tal da dissonância ludonarrativa, né? Não sei se você sabe qual que é a origem do termo, mas ela Sim. vem lá do BioShock, né? Foi uma resenha. Foi nem uma resenha, na verdade, foi um artigo escrito pelo Clint Rock, que é um desenvolvedor de jogos, e ele escreveu, né, uma crítica ao BioShock sobre o fato de que o jogo fala, né, sobre a. O jogo te dá opções, né? Ele dá escolhas para você, mas ao mesmo tempo ele não permite que você faça exatamente o que você quer, porque no fim das contas você sempre tem que obedecer o Atlas, né? Eu li bastante sobre BioShock, eu não joguei, como a gente comentou no último episódio. Talvez você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Qual seria a dissonância ludonarrativa do BioShock? Pelo que eu me lembro, o que ele fala do BioShock faz um tempo que eu li esse artigo, mas a dissonância era mais com o caso de que, tipo, o jogo te incentiva, a ideia do jogo te incentiva a ficar cada vez mais forte, mas o gameplay te incentiva a salvar as Little Sisters, ou o contrário. Talvez, tipo, a dissonância fosse que você não. O jogo te incentiva a salvar as Little Sisters, mas eu sei que ia ficar mais forte porque você é um jogador. Sim. Eu lembro que tem E também, ele menciona alguma coisa sobre o fato de que para você poder avançar o jogo, você tem que obedecer ao Atlas, né? Porque você não tem a opção sim. de não obedecer ele. Mas isso eu já acho que, tipo, a parte do Atlas, eu acho que é uma daquelas coisas que foi genial no videogame, que é, tipo, justamente falando sobre como o videogame não te dá opção. Eu acho que isso até tá dentro da. Não sei se no caso do artigo ele fala muito sobre isso, acho que você leu mais sobre isso, mas no caso eu me lembro bastante dessa história das Little Sisters, e que, tipo, que tem um ponto que dá meio que na mesma, você salvar elas ou você matar elas, porque se você mata elas, você pega mais XP imediatamente. Mas se você salva elas, a Tenenbaum lá, que é a NPC que te ajuda, ela te dá o XP de presente. Então acaba meio que ficando elas por elas. Só demora um pouquinho mais para pegar o XP. Saquei. Quem quiser ler esse artigo original, ele foi publicado em outubro de 2007, Bem na, velho na, já. página, na página Click Nothing, que é do Clint Rock. E é curioso, cara, que ele não usa o termo dissonância ludonarrativa no artigo. Ele usa no título. O título do texto é Dissonância ludonarrativa em BioShock. Mas ele nunca mais menciona esse termo no texto. E mesmo assim foi um termo que acabou sendo adotado, né? Que é justamente uma discussão aí que a gente queria trazer. É um termo que foi adotado por muitas pessoas, né? De repente todo mundo estava disparando ali dissonância ludonarrativa para esse Que é lado, um para aquele. problema comum, né, nos videogames. Tipo, Exatamente, né? É um eu problema, lembro, é um inclusive, dos. quando saiu o GTA V, alguém falou que, tipo, pela primeira vez você podia. O seu personagem agia na história como o seu personagem agia no gameplay, no caso se referindo ao Trevor, que é bem psicopata e faz um monte de merda na história. Sim, exatamente. O Trevor seria o jogador, né? O personagem, a representação do jogador. E, cara, é interessante, assim, notar que hoje em dia é um baita clichêzão, né? A dissonância ludonarrativa. Exatamente como você falou, é um dos muitos problemas que pode existir num jogo, né? E você pode ter dissonância entre outras coisas também, entre o ritmo, entre o design de níveis em relação a outros aspectos. Mas o que acabou foi que virou um termo, né, especial assim para designar um tipo específico de problema.
eu acho isso um pouco prejudicial, porque a galera lembra muito da dissonância ludonarrativa como se ela fosse mais importante do que outros vários problemas que podem afetar um jogo, né? E eu acho interessante notar também, cara, que a dissonância ludonarrativa, toda essa discussão, né, ela explodiu ali em 2007 e foi sendo carregada ali até 2010, 2012 com bastante força, o que coincide muito com os jogos se tornarem mais cinematográficos, né? Foi bem uma época ali em que os jogos estavam bebendo muito, né, do E cinema. quando os jogos começaram a querer contar histórias sérias, começaram a ser considerados arte, essas coisas todas, E né? Tipo, também sendo fizeram. comparados, foram muito comparados a filmes, né? Desde jogos de guerra, enfim, né? Vários tentaram emular um pouco esse formato do cinema. E eu acho que isso prejudicou um pouco. A gente até estava conversando esses dias, né? Refletindo assim, se existia esse problema da dissonância ludonarrativa em jogos mais antigos, mas a verdade é que se tornou muito mais evidente realmente quando os jogos começaram a tentar ser mais cinematográficos, né? Porque destacou muito, né, essa parte narrativa, que começaram a prezar muito mais pela narrativa, narrativas mais desenvolvidas. Começou a talvez entrar um pouco em conflito ali com o lado lúdico da coisa, né? Mas você comentou do GTA V, eu acho engraçado, assim, porque tem pessoas que falam muito, né, por exemplo, do Uncharted, do Tomb Raider, né, também, que no reboot do Tomb Raider, que a Lara Croft, ela se sente super mal depois que ela mata a primeira pessoa, mas 5 minutos depois você tá fuzilando 200 pessoas, ela né, nunca Ela é uma mais parece máquina que de ela... matar, mas que nas cutscenes é uma menininha indefesa, né? Então, a galera reclama muito de certos jogos, assim, mas, por exemplo, você falou do GTA, mas, cara, pensa no GTA V. Existe uma dissonância ludonarrativa maior do que você controlar o Michael, por exemplo. Ele é um cara que tem que ficar low profile ali, porque ele foi um bandido, mas né, foi meio que ganhou uma anistia ali do governo. Uhum. Mas você pode sair com ele atropelando todo mundo e juntando todas as viaturas de Los Santos na traseira do teu carro ali. Cara, tipo, não faz o menor sentido, mas as pessoas não reclamam muito disso, né? Eu As acho que tem pessoas, um caso que, às vezes, quando o jogo tenta resolver, acho que alguns jogos não tem nem que tentar resolver, como seria o caso do Uncharted. Tipo, deixa o cara é psicopata e pronto. Mas, por exemplo, o Ninja Gaiden, falando da versão 3D, não da versão antiga de Nintendinho. É um jogo de porrada que ele mata os inimigos com requintes de crueldade, tipo, decepando membros e cabeças e coisas assim, e tem sangue pra caramba. É bem Power Fantasy, apesar de ser difícil pra caramba. E daí no terceiro jogo, tipo, uma menina fica com medo dele, do Ryu, né, que é o nome do ninja. Aí ele tira a máscara e fala: Meu nome é Ryu, eu não sou um monstro. Mas, tipo, tudo que você fez nos outros 3 jogos faziam que ele era um monstro, sabe? Tipo, ele era tão perigoso quanto os outros. A diferença é que ele matava criminosos. Eu acho que talvez fosse melhor, o jogo ficasse melhor sem querer apontar isso. Mas talvez tenha vindo por causa da sugestão da discussão toda que estava rolando. Tem coisas também, como, tipo, em VR isso acontece muito, que é você tá conversando com o cara, mas você não perde o controle da conversa. Tipo, o cara tá falando na sua frente, você tem que ficar ouvindo. Mas daí você chega perto, você começa a enfiar o dedo nos olhos, a tocar nele, a, tipo, olhar embaixo da saia, sabe? Coisas assim, tipo, que, sei lá, você não tem o que fazer, você começa a explorar o jogo. Aí, por exemplo, o Horizon, Call of the Mountain, ele faz umas coisas que eu nunca vi em outro jogo de VR, que é se você coloca o dedo assim perto, muito perto da cabeça de alguém, assim, a pessoa olha pro dedo assim, como se, tipo, o que você isso é tá legal. fazendo, meu? Só que ele faz isso sem parar de falar o que ele tá falando. Tipo, ele tá falando, o mundo acabou, nós precisamos nos voltar a fazer isso, sabe? Tipo, te passando a missão, assim, mas é só uma animação que tem lá para tentar quebrar essa dissonância ludonarrativa causada pela ação do jogador. Relação do jogador, sim. Cara, tem outros casos também que eu acho que passam muito batido, assim, que a galera não reclama. Tipo, nem acho que deva reclamar, nem é essa questão, né? Só tô trazendo como exemplos, assim, para mostrar que às vezes é uma baboseira esse negócio de dissonância ludonarrativa, assim, porque ela tá muito mais presente nos jogos do que a gente imagina. Por exemplo, no Red Dead Redemption 2, você jogou? Sim. Cara, o Arthur, ali desde, sei lá, do primeiro terço do jogo, ele tá morrendo de tuberculose, né? O cara tá o tempo todo tossindo e tal, mas isso nem impede você de sair correndo aí pelo cenário, atirando em todo mundo.
Só fazer um adendo, não é desde o começo do jogo, porque ele pega a tuberculose ao longo da história. Não, então, assim, Tem uma missão a lá que partir do você primeiro pega. terço, eu lembro que era no primeiro terço do jogo, né? Então, tipo, os dois É na terços primeira finais. missão da história que ele pega a tuberculose? Acho que não. Não, não a primeira missão da história, é no começo, é no primeiro terço do jogo. Texto? Terço, Ah, divide em três. terço! Ah, eu Terço, tava terço. entendendo você falando texto. Não, é no primeiro terço ali, né? Então, tipo, mais da metade do Não, jogo sim, é. ali, você tá com Uhum. tuberculose, mas o cara tá correndo ali, metralhando todo mundo. É uma coisa que dá pra ver também no Max Payne 3, cara. Pô, Max Payne 3, o cara tá o tempo todo enchendo a cara, bebendo até cair. E daí o cara acorda com aquela puta ressaca. Ele mesmo fala, né? Não, eu acordei com a mãe das ressacas. Mas daí no segundo seguinte ele tá pulando em câmera lenta e, tipo, atirando precisamente na cabeça de todo mundo. Cara, como é que um alcoólico pode ser tão funcional assim, né? Porra, eu bebo aí às vezes não consigo levantar, cara. Acordo igual o cara do Disco Elysium no dia seguinte. Mas o Max Payne não. Ele pode ser um alcoólico, mas Ele é ao altamente mesmo tempo funcional. altamente funcional, cara. E os RPGs e histórias de mundo aberto em geral, né? Tem esse problema, igual a gente comentou sobre o God of War Ragnarok, de dar liberdade pro jogador, né? Você tem aquela missão urgente que você precisa terminar, mas você pode sair por aí coletando itens, ajudando pessoas. Isso é dissonância ludonarrativa 100%, né, cara? É suco de dissonância ludonarrativa. E Mas agora que você também, falou isso, eu me tem, lembrei até que a gente discutiu se já existia narrativa no passado, lá na época de outrora, mas, tipo, tem essas coisas, tipo, desde Zelda no Nintendinho tinha aquelas coisas, tipo, o mundo tá acabando, você é o único herói que pode salvar. Quer essa espada? 300 conto. Né? pois Tipo, é, ninguém ajuda também, né? é, e, tipo, não faz sentido, né? Você nunca vê um herói num filme, tipo, alguém cobrando o Homem de Ferro das coisas que ele vai fazer, sabe? Tipo, cobrando o dinheiro. Exatamente. E, Eles ah, resolvem isso fazendo que o cara já tem mais dinheiro que Deus, né? Tipo, desde o começo o dinheiro não é uma questão para ele, então pronto, tá sim. resolvido. Tem outros casos também que eu acho que as pessoas às vezes reclamam assim, e falam, não, isso daí é dissonância ludonarrativa, mas que eu acho que não se aplica, cara. Um exemplo com o qual eu me deparei recentemente, quando eu estava escrevendo a crítica do The Last of Us 2, eu vi pessoas reclamando, assim, que a narrativa, né, ela fala para você que a violência é errada, certo? Esse é o mote, né, que violência gera mais violência e que não se pode resolver os conflitos com violência, né? Isso que você chega no final do jogo, a Ellie finalmente percebe e tal. Mas é gostoso matar as pessoas. Só que o jogo, por outro lado, ao mesmo tempo, é o argumento que as pessoas utilizam, né? Ao mesmo tempo Hum. que narrativamente ele diz para você que para você se manter afastado da violência, porque violência não leva a nada, mecanicamente ele recompensa você por ser violento, porque é muito divertido, né? Você Uhum. bater na cabeça das pessoas com um pedaço de tijolo, esfaquear todo mundo. E ele é quase fetichista nessa violência, né? Porque, pô, você vai matar alguém com uma facada no pescoço, aí ele não só enfia a faca, ela rasga a jugular da pessoa, você pode ver o sangue jorrando. Mas eu discordo, cara, que isso seja uma dissonância, especialmente pelo fato de que você pode atravessar o jogo sem matar quase ninguém. Eu não sei se você sabia disso, Eu mas é sabia, mas possível. nunca me deu vontade de fazer. Tem algumas mortes que você é obrigado, né? O famoso Mas cachorro, né? então, cachorro. O O cachorro cachorro não, de você não quando precisa. Tá, o de quando a Ellie invade claro, lá. sim. Sim, porque tá na história, né? Na cutscene. Aham. Mas pelas suas ações mesmo, as ações do jogador, você pode terminar o jogo matando 6 pessoas. Eu vi um vídeo de um cara que estudou a melhor forma de terminar o jogo sem matar ninguém. Ele descobriu que você é forçado a matar 6 pessoas. Acho que são, sei lá, 3 com a Ellie e 3 com a Abby, ou 4 com uma e 2 com outra. Mas o fato é que as pessoas falam que é uma dissonância ludonarrativa, mas não é, cara. O jogo tá sendo genial, porque ele tá, assim como a Ellie tem a opção de seguir o caminho da violência ou não, o jogador também tem essa opção. E geralmente, claro, o caminho da violência é mais fácil, né? É mais fácil você matar uma pessoa aqui, matar uma pessoa ali, do que você passar sem ser visto, cara. É quase impossível você atravessar os cenários sem entrar em confronto com alguém. Eu acho que isso justamente reforça o objetivo da história, que é falar pra você, assim como a Ellie tem a opção, ó, você pode seguir o caminho violento, que talvez seja mais fácil, vai dar mais prazer pra você, vai satisfazer a tua necessidade de conflito, ou você pode
seguir o caminho ali da misericórdia e não matar tantas pessoas. E eu acho que o jogo acerta muito nisso, cara, em dar essa escolha pro jogador. É bacana essa interpretação, mas inclusive o seu ponto de, tipo, me lembrou o outro ponto do Plague Tale, que, tipo, a alternativa seria não ser gostoso, a violência não ser gostosa, ser difícil, ser complicada. E daí, se eles fazem assim, o jogo pode não ficar gostoso e ninguém vai querer jogar. No caso, você se afastou do Plague Tale porque você não achava gostoso o combate, a stealth, né? Tipo, talvez se ele fosse mais puxado pro Last of Us, você teria achado mais legal de jogar ele e teria reclamado menos da dissonância narrativa, É, ludo-narrativa. talvez. Eu nem acho que no caso da Plague Tale seja exatamente uma dissonância, assim. A dissonância que eu Na vejo, verdade, lá ele não tem a dissonância, né? Ele é difícil e é chato intencionalmente. Talvez, se ele tivesse a dissonância, ele seria um jogo mais divertido. talvez. Meu grande problema é essa dissonância aí entre esses elementos do cenário, né? E essa coisa de você Uhum. ficar parando para resolver tanto quebra-cabeça e tal, enquanto a narrativa tá rolando ali. Mas, bom, esses são os meus 2 centavos aí sobre a famosa e a essa altura infame dissonância ludonarrativa. Bom, para encerrar, você quer falar o que você está ouvindo, jogando, dar algumas Vamos, dicas? vamos, vamos estrear aqui hoje nesse episódio, né? Esse quadro ainda sem nome aí, mas em que a gente fala aí um pouquinho, né? Um breve papo de boteco aí, o que a gente tá lendo, jogando, assistindo, ouvindo. Cara, o que eu tô jogando agora? Eu terminei Starship Troopers recentemente, o Extermination. Você chegou a experimentar? Não joguei, esse não. Esse é aquele que é Joguei co-op, né? Co-op online? co-op, é. Eu não costumo me ligar muito em multiplayer, mas é bem divertido, cara. Ele representa bem, assim, as batalhas do filme. Esse foi o último jogo que eu joguei. Agora eu tô pensando nos meus próximos passos, mas devo dizer que eu baixei hoje. Aliás, eu estou desde ontem baixando, porque ocupa muito espaço. São uns quase 130 gigas para baixar. Uau. É o Baldur's Gate 3, cara, que a gente comentou aqui. Você Eu já tinha comecei jogado a. ele, não? Não, eu já joguei, só não terminei, cara, porque eu tô com, acho Hum, que, deixa eu ver aqui na Steam, mas eu tô com, sei lá, tô com 140 horas nele, e eu acho que deve ter pelo menos mais umas 30 pela frente. E caramba. é curioso porque eu comecei a jogar ele na mesma semana em que eu criei o Anthropogamer. E foi um dos primeiros textos que eu fiz foi sobre o Baldur's Gate. E passou aí, cara, quase um ano e meio e eu não terminei o jogo ainda. E isso tá me incomodando. Então eu vou decidir que eu vou pegar esses jogos que eu não terminei. O Horizon Forbidden West é outro caso desse. Eu joguei 80 horas dele e falei, cara, preciso jogar outra coisa porque tem que jogar umas coisas mais curtas, né, pra conseguir produzir conteúdo pro site. Meu Jogos que plano, exigem muito cara, tempo, né? meu plano aí é retomar o Baldur's Gate nas próximas semanas. E como eu disse, eu tava jogando também o Vampire Survivors. Faz algumas semanas já que eu tô jogando. Eu achei incrível, cara, porque eu tinha certeza que eu tinha jogado, sei lá, 6 horas do Vampire Survivors. Aí eu fui ver na Steam, eu tava com quase 30 horas. Eu Eita. falei, meu Deus, como é que isso aconteceu, cara? Eu nem percebi o tempo passando. Ah, e fazer uma última recomendação, que eu acho que tem muito a ver com esse episódio também. Pra quem se interessa aí por narrativas em jogos e no ambiente virtual, digital de forma geral, recomendo muito o livro Hamlet no Holodeck, O Futuro da Narrativa no Cyberespaço, escrito pela Janet Murray. Esse livro foi lançado nos anos 90, então ele tem muitas coisas, claro, que podem soar desatualizadas, assim, mas a Janet Murray fez muitas projeções que se acabaram se concretizando realmente no mercado de jogos, e ela fala muito sobre a linguagem, a condução narrativa, as possibilidades que o ambiente virtual pode oferecer para contar histórias. Ela elabora muito sobre cinema, fala bastante sobre literatura, mas o foco são os jogos mesmo, como que os jogos podem se apropriar de todos os recursos disponíveis para elaborar melhor as suas narrativas. E é um livro, às vezes ele entra em promoção também, eu consegui comprar na Americanas por R$ 5, acredite se quiser. Uau. O frete do livro saiu mais caro que o próprio livro. É E uma é boa uma coisa que recomendação para quem gosta de pensar os jogos, né? Que nem a gente.
Exatamente. Acho que e é um livro que foi muito basilar, assim, para levantar várias discussões sobre narratologia, ludologia, etc. Para quem se interessa, é uma leitura obrigatória. E você, o que você está fazendo, assistindo, jogando? Bom, eu tô jogando, não é necessariamente uma recomendação, porque eu ainda tô em processo, mas eu tô jogando Metro Awakening, sabe, aquele de VR? Sei. É O bom? Metro. Então, ele tem uma coisa que eu acho que boa parte dos jogos que vão para VR não tem, que ele é um metro de VR. Você pegar, por exemplo, aquele jogo do Batman, o Batman Arkham VR, era uma versão muito destilada do que era um jogo do Arkham Asylum e tal. Agora parece que saiu um para MetaQuest, né? Esse eu não joguei, que é mais tipo a experiência do Arkham mesmo. Mas esse do Metro VR, ele tem praticamente tudo que tem no jogo, tem stealth, tem tiroteio, tem monstros, tem máscaras, tem filtros, tem, tipo, basicamente um jogo completo. Tem muita história também, muito tempo que você fica só conversando com os caras, e daí por CVR você fica enfiando o dedo no nariz deles. Eles E não eles reagem reagem? a isso. Não reagem. Não. Mas assim, eu tô gostando, só que ele está cansando um pouco, assim. Eu joguei até agora, tô no capítulo 4 e são 12 capítulos, então parece que ele vai ser bem longo, e é um jogo lento, e até agora não variou nada o cenário, sabe? Então tá repetitivo, tá um pouco chato. Mas vamos ver quando eu terminar de jogar aí, resenha completa no Delphos. Que eu estou ouvindo, eu gostaria de indicar uma banda que ela nunca existiu ao mesmo tempo que o Delphos. Então, tipo, eu nunca falei dela no Delphos, mas aproveitar para falar. É uma banda que chama Heaven's Gate. É uma banda de heavy metal alemã. Eles são da época do Halloween e tal, aquela cena. E eu acho que uma coisa legal é que eles são uma banda que nunca cresceu muito, ao contrário do Halloween e de tantas outras bandas que se tornaram clássicas. Assim, e você vê bem o esquema de amadurecimento deles ao longo da carreira deles. Tipo, eles começam fazendo letras engraçadinhas, falando sobre música, fazendo piadas e coisas assim, bem coisa, música de jovem, sabe? E daí eles começam a falar de coisas mais sérias, de tipo aquecimento global e coisas assim. E aí, nos últimos discos, eles começam as namoradas e esposas deles que gravam os backing vocals. Eu acho isso muito legal, assim, tipo, é bonitinho, sabe? Você pensar que, tipo, as esposas e as namoradas se chamaram. E daí, num dos últimos discos, no penúltimo, de fato, tem uma música que eu gosto muito que chama Children Play, que ela basicamente fala como é bonito ver crianças brincando, assim. Eu achei E que eu era acho sobre o boneco assassino. aquilo é Children's Play, né? Com um apóstrofe. Aham. Essa é. Até traduzindo, né? Fica estranho que é crianças brincarem. Mas é que no refrão ele fala Come watch the children play. Então daí faz sentido, né? Venha ver as crianças brincando. Eu acho um tema muito legal você pensar, tipo, uma banda de heavy metal falando sobre isso, tipo, sobre família e tal. E daí chegou ao ponto de que a banda viu que eles nunca iam ganhar dinheiro suficiente para viver de música e seguiram em frente com a carreira. Alguns continuaram no mundo da música. O guitarrista, que chama Sasha Paeth, ele virou um produtor bem conhecido no mundo do metal e ele acha que faz turnê com a Vantasia também. Mas o resto da banda, assim, às vezes você ouve falar de alguma coisa deles, mas eles seguiram vida de adulto mesmo, sabe? Acho que é A aquela vida de história. músico é difícil, cara. É uma história que acaba pegando, assim, pra mim com o Delphos também, tipo, eu costumo pensar, tipo, não ganhei dinheiro com o Delphos, então o Delphos não deu certo, mas às vezes, tipo, a coisa pode dar certo sem ser capitalisticamente certo, sabe? Claro, Capitalistamente certo. com Tipo, certeza. Você pensa em Van Gogh, né, cara, que é um exemplo maior do que o Van Gogh. O cara conseguiu vender um quadro em vida, morreu pobre, fudido, e hoje em dia a galera estampa os quadros dele aí em camiseta e sai vendendo. Eu fui numa exposição que teve aqui em Curitiba, uma exposição imersiva, assim e tal. E, cara, na saída tinha lá vendendo chinelo com Noite Estrelada estampado. Eu pensei, cara, que absurdo, o cara não ganhou um centavo em vida, vendeu um quadro só. um monte de gente ganha dinheiro em cima dele hoje, né? Pois é. Nós falou sobre banda, eu tenho uma recomendação com ressalvas, assim, porque tem umas músicas que são meio chatinhas. Mas eu descobri essa semana uma banda chamada Electric Cowboy. Escreve Cow com dois L's. É Call, né? E Callboy. Cow, Cowboy. Electric Callboy. Hum. E, cara, é uma banda alemã. Quem não conhece aí, vá agora no Google e digita lá Electric Callboy, We Got the Moves. E simplesmente assista esse clipe porque é inacreditável o nível de bizarrice.
e ao mesmo tempo a música é boa. Eles misturam um metal ali com guturais e uma música extremamente pop, assim, tipo, sei lá, não sei com o que comparar porque eu não ouço pop, mas é uma música muito pop, uma música muito pesada ao mesmo tempo, num visual bizarríssimo, assim, eles têm vários clipes muito legais. Tem Eu não outros sei se que eles se determinam assim, mas o que eu ouvi deles me parece que eles seriam tipo metal industrial, assim. Mas o metal industrial bem humorado, eu acho que é aí que tá. É uma coisa que eu sentia é, falta quando eu ouvia bastante metal e tal. Tipo, eu achava o metal muito sisudo. eu não sei se é tão industrial, assim, não sei como é que eles se definem, mas é isso, é uma mistura de pop com metal, e é exatamente Mas isso. tem bastante Eles música eletrônica também, não tem? tem bastante efeito eletrônico. É legal que você vê eles tocando ao vivo, cara, e eles tocam, parece um som de estúdio, assim, que é uma coisa difícil de conseguir, né, quando você tem músicas com muitos efeitos. Mas, cara, vale assistir os clipes deles. Tem outro chamado Hypa Hypa, que estão todos eles com umas roupinhas de ginástica, assim, tipo anos 80, os bigodão, umas perucas, cara, é muito engraçado. Né? É muito bem humorado, é legal que eles não se levam a sério, né? Eles fazem uma música pesadona, mas é super bem humorado, assim, umas letras engraçadas e tal. Fica aí a minha recomendação. Bom, a gente deixou aqui as nossas recomendações, mas a gente sempre está aprendendo coisas e conhecendo coisas novas. O Johan tinha me indicado o Electric Cowboy essa semana também. Eu já tinha ouvido algumas coisas deles, mas ouvi mais também com a indicação dele. A gente quer também a indicação sua, assim, conta nos comentários, conta nas redes sociais, encontra a gente aí para trocar ideia e conversar com a gente. Vocês podem me encontrar nas redes sociais aí no @delfosnetbr. Acho que eu estou em quase todas, nem todas estão ativas, mas você, ao entrar lá, você vê qual delas que eu atualizo mais. Você quer dar as suas redes sociais também, Johan? Sim, sim. No Instagram eu tô como @JohanBikes, que é o meu perfil pessoal, ou @antropogamer_oficial. Lá vocês podem me achar, mandem mensagens, digam o que vocês acharam do episódio e deem suas sugestões também. A gente quer saber o que vocês estão curtindo aí. Então, esse episódio acaba aqui, mas a conversa vai longe, hein? Contamos com o ouvinte para continuar a conversar com a gente aí. Com certeza. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio Até o e próximo Ludologia. até o próximo Ludologia. Muito obrigado aí por quem acompanhou até aqui e um abraço. Um beijo na bunda.